Seja muito bem-vindo ao canal Rota Espiritual. Canal esse que, como eu sempre digo, não tem a função de te apontar o caminho, mas sim de mostrar alternativas para você ir se descobrindo no decorrer dos assuntos que nós vamos trazendo aqui, tá bom? Eu sou Gilvan Arruda, produtor digital, dividindo a bancada comigo. A Van, tudo bem? A mais ansiosa de todas aqui. Todo mundo é tranquilo, sou eu que sou ansiosa. Gente, depois de muito tempo, conseguimos trazer... A convidada de hoje é a Daniele, ela é terapeuta e o tema vai ser floral. Demorou, mas a gente conseguiu. Dani, muito obrigada! Finalmente! Agradeço imensamente você ter aceitado o nosso convite. E a primeira pergunta, eu sempre pergunto, quem é a Daniele? Você sabe que essa é uma pergunta que às vezes eu faço para as pessoas também, como ela parece tão simples, mas é tão difícil de responder, né? Mas antes da gente começar, queria te agradecer imensamente a vocês dois pelo acolhimento, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, minha primeira vez. Então, estou aqui me aventurando, indo junto com vocês. Então, muito obrigada. E quem é a Dani, né? Quem é a Dani? Isso é interessante de perguntar, porque acho que normalmente quando a gente vai se apresentar, a gente usa um currículo acadêmico, né, para se apresentar. E o meu currículo acho que é mais espiritual do que acadêmico. Então, quando eu penso quem sou eu, a primeira coisa que me vem é não sou um ser humano. Eu sou um ser de luz num corpo humano. Como Olha. todos nós, né? Você também é um ser de luz, um ser de luz. E nós viemos aqui para poder aprender, para a gente poder crescer, para a gente despertar. Então, acho que antes de tudo, a Dani é um ser, uma filha do Pai, num corpo físico, num corpo humano, que veio aqui para cumprir um propósito e para poder servir da forma como eu puder, acima de tudo, Deus. Então, a Dani é esse ser aí que caiu, despencou aqui na Terra, de paraquedas. Às vezes ela não entende muito que ainda está aqui neste planeta, mas ela está tentando. E eu estou aqui nessa empreitada, seguindo, buscando, aprendendo cada vez mais. A gente cai, a gente levanta, a gente cai de novo, enfia o pé na jaca, usa de pantufa, volta, tira, e assim a gente continua. Mas a Dani é esse ser, acho que em busca de si, de conhecimento, como todos nós. Tá vendo? Profundo, né? Legal, né? E, bom, o tema de hoje é floral. O que é o floral? Os florais, né? Os florais, bom, você já conhece um pouquinho, né, Vô? Você já conhece, Gil, alguma coisa? Eu conheço bem pouco. Bem pouco. Então, assim, uma coisa que eu sempre falo, primeira vez que eu acho que é o mais importante de entender, é que o floral não é um medicamento que atua no corpo físico, né? Então, muitas pessoas às vezes confundem até mesmo o floral com homeopatia, e também não é a mesma coisa. O que é o floral? Ele nada mais é do que uma água vibracional, ou seja, ele é uma água onde as moléculas dessa água, elas guardam a memória da frequência vibracional das flores. Então, o que é isso? Quando a gente entende que o mundo, né, hoje utiliza-se muito a palavra quântico, né, agora virou até tudo é quântico, né? Ficou chique usar. É maravilhoso, né? Então, a gente já vive no quântico, né? A gente nasceu do quântico, enfim. Então, quando a gente entende que nós vivemos num mundo que ele é um mundo energético, todos os seres vivos, né? A gente vibra uma energia. Nós não somos matéria. Na verdade, nós somos uma energia condensada. Quando a gente pega lá no núcleozinho da nossa célula, quando você vai ver lá dentro, é energia, não tem matéria. Ou seja, o nosso corpo é um campo vibracional que está vibrando, né? Vibra o quê? As nossas emoções. Então, se eu estou triste, eu estou vibrando nesse campo umas frequências de tristeza. Se eu estou feliz, eu estou vibrando frequências de alegria. E se nós formos pensar que, então, todos os seres vivos são, então, energia, né? Então, as plantas, os animais, tudo aquilo que é vivo tem um campo vibracional. E as flores, assim como nós, também. Toda a natureza, né? As árvores, a grama, né? As pessoas pisam na grama, até pisando num ser vivo, que também tem um campo. E as flores também. Então, o que é o floral? Essa água onde essa molécula da água, ela vai guardar a memória da mesma frequência que vibra essa flor, que é esse ser vivo. Tá, Dani, mas o que a flor vibra? Se a gente vibra nossas emoções, se nós formos pensar, eu gosto muito de trazer essa imagem do planeta Terra como um grande ser vivo, um grande campo. E ele tem também as suas celulinhas que também vibram, né? Então, esse campo, para ele se manter em equilíbrio,
Cada uma dessas plantas, árvores, flores, folhas, todas elas vibram numa frequência diferente, mas que compõem todo o planeta, porque para energia não tem distância, né? Então é tudo conectado, a Terra é toda conectada pelo seu núcleo, né? Então cada uma das flores vai vibrar numa frequência diferente. Quando a gente toma, então, essa água que está vibrando da mesma frequência da flor, o que acontece? A frequência dessa flor vai vibrar no nosso campo. Conforme vibra e equilibra, consequentemente vai equilibrando as nossas frequências, então chega nas nossas emoções. Então, o processo do floral é o reequilíbrio emocional a partir do reequilíbrio energético. Então, reequilibra o campo para reequilibrar as emoções. Fantástico. Enquanto ela falava, me ocorreu uma série de coisas. E aí eu queria dar 3 indicações para quem está assistindo de séries que você vai achar que não tem nada a ver com isso que nós estamos falando aqui. Uma delas é um vídeo que eu vi muitos anos atrás, mais de 15 anos na faculdade, meu professor de filosofia passou, chama Quem Somos Nós. É um vídeo muito disruptivo. Profundo. Exatamente. E ele leva a gente a entender que a gente é energia, de fato. Depois tem uma outra série que foi inicialmente gravada pelo Carl Sagan, hoje é o Neil deGrasse Tyson que faz, que é o Cosmos, que também é uma série absurdamente bem produzida sobre essa ideia. Acho que tá na National Geographic, né? Na Netflix tem. Não sei, saiu da Netflix. Eu acho que tem na National Geographic que tá no Disney Plus. Se não me falha. Ou tá no Discovery Plus. Então, é imperdível esses documentários. E tem um outro que eu não vou lembrar o nome, talvez se vocês souberem, que é um episódio só de um programa onde eles falam de uma pesquisa que foi feita no Japão sobre a água, que eles colocam só vibrando, amor, 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 amor. No próprio Quem Somos Nós. Tem um episódio que fala isso. Onde ela tá ali no subway, ali no metrô. E aí ela começa a perceber porque... eu lembrei exatamente do metrô. Isso, porque naquela parte que ele começa a trazer o exemplo que, na verdade, todo o estudo dessa molécula vem do Masaru Emoto. Exatamente, é isso. Porque ele, na verdade, ele fazia pesquisas, então ele colocava as águas em cima dessas palavras, né? Tanto palavras positivas, então amor, compaixão, como palavras também negativas, né? Então ódio, raiva. E aí o que ele fazia? Ele pegava essas moléculas, colocava no microscópio e tirava foto. E elas mudam. As palavras que estavam positivas, elas tinham uma forma geométrica muito bonita, muito harmoniosa. Se eu não me engano, até fractal. E as palavras negativas, elas eram densas, escuras, todas descorruptas, todas, né, desordenadas, exatamente. Mas foi no Quem Somos Nós. Legal. Fantástico. É um estudo muito profundo, Quem Somos Nós, né? Um documentário com pessoas extremamente renomadas, né, assim, fantásticas, estudiosas, que é onde eles comprovam cientificamente o que é energia. Então, por exemplo, tem pessoas que falam assim, mas você acredita em energia? Não, eu sei. Quem faz uma pergunta dessa é uma falta de conhecimento, porque a energia hoje não é uma questão de uma crença. Ela é hoje, inclusive, comprovada, né? A energia, o campo quântico, ela está se associando com a ciência, que é a física quântica, né? Que é super complexo, mas vem exatamente para comprovar para os descrentes da Terra que energia, ele é um campo, ela está vibrando o tempo inteiro ao nosso redor. Então, não é uma questão de crença, eu acredito em energia, eu acredito em floral. Não, a gente vê, a gente sente o campo, a gente sente energia. Por isso, depois trouxe para mostrar. E tem um outro detalhe também disso que você falou, realmente é um campo hoje da ciência, de fato, que é tanto que dentre os estudos mais profundos do Stephen Hawking, que faleceu recentemente, ele defende as ondas vibracionais, que são ondas que navegam pela galáxia. Quando uma supernova explode, elas trafegam e elas interpenetram todas as coisas. E é interessante que isso hoje você precisa de um
de um acelerador de partículas gigantesco para poder medir a sutileza dessa energia que está a milhões de anos-luz de nós e que influencia a nossa vida na Terra. Quer dizer, então isso é pura ciência. Exato. O próprio campo da Terra influencia a gente, né? Tem quem não conhece, tem o efeito Schumann, né? São as frequências Schumann, que é a frequência da Terra que vibram e elas reverberam no nosso corpo. Você lembrei de mais 2 filmes agora. Não, vai, fala. Eu tô anotando tudo que você tá falando. Tem mais filme? E na verdade vem para até trazer como tudo é conectado. Nós somos conectados com a Terra, né? Então eu tenho muito paciente que eu falo, vai para a natureza, vai abraçar uma árvore, andar descalça. Ai, nossa, que coisa mais tipo hippie. Não é. Por quê? Porque quando você se conecta com essa frequência da Terra, você se conecta com toda essa energia da origem, te acalma. Tem inclusive um vídeo, acho que eu vi no Instagram, agora eu não me lembro, que o cara é muito legal. Ele mediu, ele tem um medidor de energia, né? Então ele mede energia usando o sapato, e aí depois ele vai lá, coloca um pininho assim na terra, e ele mede a energia da terra. E como depois que ele coloca os pés na terra, que ele aterra literalmente, como que muda o campo dele, como que muda a energia dele, com um aparelhinho, né? Para quem duvida, que acha que é um aparelhinho que mede. Então é isso, né? Se conectar com essa energia, com essa frequência da Terra. Você precisa pôr o pezinho na Terra. Pra dar uma acalmada. Eu não tô nem terra, não tô achando mais pra poder colocar o pezinho. Vai ter umas árvores pra te apresentar que são muito. Olha, eu vou te falar um negócio. Eu prefiro 1000 vezes um meio do mato, à beira de um rio, perto de uma cachoeira, do que um shopping. Mas eu troco assim milhões de vezes, tranquilamente. Fácil. Né? E eu adoro exatamente isso, essa conexão, porque eu me sinto bem. E não é um negócio que porque eu estudei, que eu entendo. Não, sempre foi muito automático meu. De eu gostar de subir em árvore, quando criança construía casa na árvore, gostava de ficar lá em cima. E sabe, então me tranquiliza. Então, porque quando eu tenho quando eu tenho que fugir, eu fujo pro meio do mato. Melhor coisa. Tá vendo porque não responde? Eu ia falar isso. Celular, porque não pega, exatamente. São outras frequências. Aí o Elon Musk foi inventar esse negócio de Starlink que agora pega em todo lugar. Não vou poder usar. Por que ele não responde as minhas mensagens? Eu fico louca. Dani, você usa radiestesia para ver sobre qual é o melhor floral? Como que funciona isso? Isso, que na verdade, assim, cada terapeuta dentro dos florais vai utilizar a técnica que mais se identifica. Então, por exemplo, tem pessoas que utilizam cartas com a imagem das flores, tem pessoas que utilizam anamnese, então uma entrevista, enfim, cada pessoa vai a técnica que se identifica. Nós trabalhamos com os florais, né, no Espaço Micena há mais de 30 anos, na verdade. Começou todo o trabalho com a minha mãe. Que legal. Olha a história que legal. Quando a minha mãe começou, foi na década de 90, né? Ela estava grávida, enfim, passou por várias situações. E ela conheceu uma pessoa que trabalhava com floral. Ela falou, por que você não conhece os florais, tal? Estava em busca, enfim. E aí, junto disso, paralelamente, o vovô, o pai da mamãe, começou a estudar, a achar uns livros assim, de radiestesia. O vovô, ele era autodidata. Então, assim, um gênio, né? Um aquariano curiosíssimo na vida, né? E vovô começou a se identificar e começou a estudar. Para você ter uma ideia, eu tenho livros do meu avô de radiestesia. Tipo, 1970... Não era nem 70, não. Era de 30, se eu não me engano. Eu tenho lá o livro, assim. É uma relíquia para mim, eu não empresto para ninguém, assim. Eu pego nele com todo o meu amor do mundo. E ele começou a estudar, e aí a minha mãe, ela associou a radiestesia com a terapia floral. Por quê? Com a radiestesia, o que é a radiestesia? Ela é uma ciência, um conhecimento, é um estudo de sintonização de energia à distância. Então, qualquer lugar que a pessoa tiver, é possível você sintonizar nesse campo que a gente falou então anteriormente, das emoções que ela está sentindo, que ela está vibrando, qualquer lugar do mundo. Então a radiestesia, para você ter uma ideia, ela é desde antes de Cristo que ela já existe. Só que, na época, como que eles explicavam uma coisa invisível que eles conseguiam medir? Aquilo era a bruxaria, né? Quando veio a igreja. Ficou entre o ocultismo, né? Exatamente. Queimaram muitos radiestesistas como bruxos, inclusive, né? Naquela época. Mas o conhecimento, ele se manteve escondido, mas
estava ali. E hoje a gente tem muito mais acesso. Mas a radiestesia é isso, você conseguir medir frequências. Muito interessante, não sei se você já viu, utiliza-se muito assim, lugares, por exemplo, acho que no Nordeste, lugares assim no interior, mais no interior, umas varetinhas que elas cruzam quando elas vão buscar água, poços de água, né? É radiestesia pura aquilo. Que é o quê? Na hora que sente, a água tem uma vibração. Na hora que sente a frequência dessa Pode água, furar. a varetinha pode furar. Pode furar. Vou contar uma história engraçada. Adoro. Assim, em casa é tudo meio doido, né? Assim, a gente, né, nessas paradas. Aí, nós fomos lá para o espaço, né, que nós temos hoje, tinha que instalar o ar-condicionado. Só que o ar, a entrada é pela sala da minha vizinha e ele fica na parede do banheiro, né? E aí tinha que furar o cano para poder prender esse ar lá, né? Furar o cano, não, furar a parede. E aí, na época, era o Eduardo que estava conosco, e ele foi fazer a instalação, engraçadíssimo. Ele falou: Dani, eu tenho um azar para furar a parede, furar cano. Eu falei: Eduardo, pelo amor de Deus, a gente tá chegando no prédio agora, não me faça isso. Não vai largar tudo Dani, aqui. furei um cano essa semana. Eu falei: não, Eduardo, pelo amor de Deus. Aí eu olhei ele morrendo de medo. Eu falei: Edu, você acredita em bruxaria? Eu brinquei com ele, né? Ele falou: tô topando qualquer coisa. Liguei pra minha mãe e falei: mãe, traz o aurímetro pra cá. Eu tava sem meus instrumentos. Falei: traz o aurímetro pra cá que eu tenho uma missão pra você. Ela nem questionou, né? Ela prontamente chegou lá na sala. Falei: Edu, dá licença pra mamãe. Confia em mim. Você confia em mim? Ele falou: confio. Lá foi minha mãe na parede. Não, imagina a cena, pro lado de fora do prédio, minha mãe lá medindo a parede. Aí ela falou assim, ela achou o ponto e falou: ó, aqui você pode furar, não vai ter água. Tem certeza, Ana Marisa? Confia em mim, pode furar. Furou, não, graças a Deus, não furou o cano. Aí o assistente dele, uma graça, ele ficava assim: mas não é possível. Aí ele ficava atrás da minha mãe perguntando o que ela tinha feito. Foi muito engraçado. Fora outras situações que a gente já procurou, vazamento em casa, com a radiestesia. Opa! E funciona, a gente achou o vazamento da piscina. Ó, dicas, se alguém precisar. Não é? Mas a radiestesia, inclusive tem uma colega, uma amiga muito fofa, que ela trabalha com a radiestesia direcionada para casa. Por quê? Porque a casa ela tem uma energia também. E com a radiestesia você consegue medir os cômodos, como que tá a frequência, como que tá a energia. E ela trabalha com a radiestesia com Feng Shui. Super legal também, super legal. Então a radiestesia ela pode ser utilizada de diversas formas. Se não me engano, inclusive no Hospital das Clínicas em São Paulo, eles utilizam, pelo menos uma época que eu ouvi falar, estavam utilizando a radiestesia para ajudar no diagnóstico de doenças do corpo, né? Lá tem um médico muito, que é o Dr. Felipe, não vou me lembrar do sobrenome, ele gosta muito de incluir questões de espiritualidade e de ciência alternativa, digamos assim, que é a forma que eles chamam lá, nos tratamentos para ver os resultados. Porque não é só o corpo, né? É corpo, mente, alma e espírito, né? A gente tem que olhar, quando a gente fala em cura, a gente tem que olhar como um todo. O corpo, eu falo que ele é a parte final, né? Eu brinco que assim, o corpo é o manual da alma. Você quer saber o que você está sentindo? Olha o seu corpo. Quando chega no corpo físico, já é uma manifestação do que está acontecendo muito mais no profundo. Lá dentro da alma, da mente, principalmente no espírito. É só uma repercussão. É só uma repercussão. Então, esse campo energético, onde o floral atua, tudo está manifestado aqui, né? Tá tudo impregnado aqui nesse campo. Então, quando a gente trabalha para equilibrar esse campo, não é só, vou acalmar. Não, é um trabalho muito mais profundo e preventivo, inclusive, para que não chegue no corpo físico também. Então, às vezes, as pessoas não entendem a profundidade do que é esse trabalho, porque esse campo atua no nível da consciência, né? Então, ele vem para a consciência. Tá tudo aqui registrado, todas as nossas experiências de vida, desde pequenininho, tá tudo registrado nesse campo. E a gente vai trazendo o quê? Vai limpando e vai trazendo consciência. Na hora que a gente traz consciência, nossa, isso, aí é que a gente consegue trabalhar num outro nível. Entendeu? Então, o corpo não é só o corpo, é um todo, né? Esse olhar é muito importante. Médicos que estão desenvolvendo esse olhar conseguem ter um resultado muito melhor, muito mais amplo também, né? Sabendo respeitar o ser humano como um todo, né? Um olhar holístico. Fantástico.
Quais são os benefícios mais comuns associados aos florais? Olha, inicialmente o que eu mais assim recebo são pessoas ansiosas. Por que você olhou pra mim com esse olhar, tipo, ansiosos? Sei, não. Alguém me falou quando eu cheguei aqui. Estão me dedando. Gilvan, você para com isso, hein? Então. Mas normalmente, assim, o que eu mais recebo, principalmente ultimamente, é a ansiedade. Né? Ansiedade, depressão, tristeza. Então, às vezes, inicialmente, o floral ele é muito benéfico, né? Porque ele realmente acalma, mas ele não é igual um calmante. Isso que é importante entender. Ele não vai trabalhar no sintoma apenas, né? Porque o medicamento alopático vai trabalhar no sintoma. Uhum. Então, vai lá, te acalma. Por quê? Porque ele vai soltar químicas nos seus neurônios, lá no seu cérebro, metabolismo, para te acalmar. Isso é sintoma. Por que o floral ele acalma? Porque a gente trabalha em nível de causa. Então, o que está gerando aquela ansiedade? Gilvan. Então, é o fato dele não responder. Então, não é ele em si, mas é uma escolha dele. Eu não poderia deixar passar essa. Então, o que acontece? Você já entendeu uma das suas causas. Tá vendo? Culpa é tua. Então, a gente tem que dar floral, então, pra quem? Pra causa. Entende? Não pro sintoma. Então, quando a gente fala de ansiedade, existem diversas coisas, né? Possíveis causas dessa ansiedade. Desde inseguranças, medos. Tem processos que a gente traz estão no nível inconsciente. Então, o floral ajuda a trazer consciência dessa causa. Então, ele ajuda, assim, ele é benéfico em diversos aspectos, na verdade. Porque a gente vai no profundo. Não vai só aqui, na camada superficial. Mas a gente vai na profundidade do ser. E aí, quando a gente vai na profundidade, aí sim você consegue ter um resultado mais duradouro, mais prolongado e muito mais profundo, né? Legal. Posso? Claro, deve. Eu queria te fazer uma pergunta. Claro. Que vai... Não, vai de uma conclusão que eu cheguei, tá. Mas eu acredito que tem tudo a ver. Eu tenho uma das palestras que eu dou em centro espírita que é sobre depressão. Uhum. E aí, dentro de tudo que eu estudei sobre energia, desde lá de Mesmer, depois eu peguei os autores clássicos espíritas, Ernesto Bozano, Gabriel Delany, o próprio Kardec, os livros de André Luiz também são bem interessantes nesse sentido, porque ele toca bastante na questão da água, por exemplo, no nosso lar, e assim por diante. E aí, dentro dessa ideia, e vendo também, ao longo dos anos, tratamentos de várias pessoas em religiões diversas que trabalham com imposição de mãos e tal, eu cheguei à conclusão que a água fluidificada, por exemplo, lá no centro, ela age mais rápido numa pessoa com depressão do que necessariamente o passe. Porque, segundo... Agora vem a minha dedução. Tá. Acredito eu que a pessoa depressiva, ela fecha-se para o mundo externo, então os chakras dela também fecham. Então ela está com mais dificuldade de receber energia por imposição. Mas mais fácil receber pela ingestão daquela água fluidificada. Então, aí é o que eu ia te perguntar. Então, nesse caso, o floral, a radiestesia vai traçar ali o problema e o floral vai agir como medicamento de fato que vai entrar no corpo da pessoa, né? Tanto que o processo do floral não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, mesmo que a pessoa, por exemplo, não tenha consciência, não quero tomar, né? Claro, a gente nunca faz sem a pessoa querer, mas um processo, por exemplo, mais resistente, né? O floral ele vai atuar lá dentro. Entende? Por quê? Porque vai no nível inconsciente. Então, por exemplo, a gente trata muito criança e animais, bebês, assim, às vezes recém-nascido. A criança, ela não tem noção do que o floral está fazendo, mas a percepção da mudança é muito clara. O animal também, ele não tem noção, mas ele está mudando, porque tem do lado de dentro para fora, começa a vibrar nesse campo. Então, é exatamente isso. O floral vai atuar no campo. Lembra, o corpo é uma extensão da alma. Todo o processo começa no corpo energético, tá aqui, lá dentro. Se o floral ele é uma vibração, vamos dizer assim, ele é uma materialização da vibração. E aí, na hora que você toma ele, porque a gente ainda precisa da matéria como meio, né? Na hora que você toma, ele tá vibrando lá dentro,
ele já está vindo para fora. Não precisa da consciência. Aqui, na verdade, é só uma parte. Mas quando começa o processo lá dentro, já vai vibrando de dentro para fora. E a água é um excelente meio de transporte também, né? Maravilhoso. A Tanto água que é a pura. água A água é vida, né? a Sônia Rinaldi, que trabalha com transcomunicação instrumental, ela já testou N formas de fotografar e filmar espíritos. E hoje o método que está dando mais certo é com umidificador. Porque como as gotículas de água são mais fáceis de ser moldadas aqui no mundo físico e no mundo espiritual, os espíritos conseguem se comunicar mais fácil. Então ela fotografa semanalmente dezenas de pessoas. Qual que é o nome dela? Sônia Rinaldi, pesquisa no YouTube. Hoje, ela é um dos maiores expoentes em termos de transcomunicação no mundo. Que legal. Não é só no Brasil, não. Tanto é que ela trabalha mais nos Estados Unidos e na Europa do que aqui no Brasil. A revista, ela tem uma revista que ela lança quinzenalmente, não sei. Sai primeiro em inglês. Olha, que bacana. Porque lá eles estão valorizando esse estudo antes do Brasil. Olha só, que legal, né? A água, ela é maravilhosa. Minha avó fala. Ela fala que a água é Deus. Eu acredito. Tem toda uma teoria que ela fala que como o ser humano está se afastando de Deus, minha avó falando, hoje nos seus 89 anos, que vai faltar água também, porque o homem está se afastando de Deus. É o que ela fala. Porque a água é vida, né? A água é Deus também. Então imagina, a vibração ali pura, sem água a gente não sobrevive, né? Fantástico. Vou fazer trazer algo que foi interessante que você colocou, né? Do passe, né? Até você usou uma palavra que é uma coisa a gente se pensar, né? É a imposição das mãos. Aí você falou, às vezes a pessoa tá com aquele chakra fechado e não consegue receber, porque sabe que tá impondo. A palavra imposição das forte, mãos né? é muito forte. É uma coisa que a pessoa, então, ela não quer. Às vezes a pessoa vai lá no centro, por exemplo, tomar um passe, mas tá indo porque o marido quer, porque a esposa quer, né? Mas será que ela realmente quer estar ali? Então, por exemplo, eu também trabalho com o Reiki. E quando a pessoa procura o Reiki... Ela já está mais aberta, exatamente, né? Exatamente. Então, ela já está com o campo, mas porque ela quer. Ela fez o movimento de estar lá porque ela realmente quer, né? Ela saiu da casa dela, ela pagou, vamos colocar assim, que é um movimento importante para ela, né? Então, eu vou valorizar, estou aqui. Então, eu me abro para esse momento. O trabalho que o Reiki faz, né, através dessa transmissão de energia, porque isso aqui é uma transmissão, é maravilhoso. Extremamente profundo, assim como quando a água também vem, porque também vai no campo, né? Então vai diretamente na frequência, na vibração também. Fantástico. Ô Dani, como funciona? A pessoa chega e fala, eu sou uma pessoa ansiosa no carro. Você que tá falando agora. Não, eu não falei nada. Quem falou foi Giovana. Eu tô de boa. Tô aqui ouvindo aqui a dinâmica. E aí, como que faz pra você saber qual floral indica? Como que funciona? Tá, Me conta os detalhes. Pra juntar assim, pra eu já responder. Faz de conta que eu tomo um remédio. Pode ser tomado floral junto com o remédio? Eu já falo tudo isso. Vamos que o meu TDA não deixa eu responder. Tá bom, vamos por partes. Minha cabeça tá vendo? Um é ansioso, não tem TDAH, tudo bem, não tem problema. Tá vamos lá. Então é assim, não, na verdade, para poder fazer, quando a pessoa procura a gente não tem esse contato inicial. Por quê? A radiestesia que vai nos permitir sintonizar nesse campo mais puramente, sem julgamento. Para a gente poder fazer isso, o que a gente precisa apenas? Do nome completo e a data de nascimento da pessoa. Só. Por que o nome? Porque que acontece? Quando a gente usa o nosso nome, a gente está vibrando nele também. Então, eu sou a Dani, né? Eu sou a Daniele, eu vibro no meu ser, no meu nome. E o nome é como se fosse assim. Sabe uma rádio? Vou colocar que fica mais fácil. Você vai sintonizar numa rádio. Você tem uma rádio emissora que ela está emitindo as ondas, as frequências das músicas, e você tem o seu rádio receptor, né? Que está recebendo essas frequências. Não está vendo a frequência da música, não está vendo essas ondas, mas você está recebendo e seu rádio está tocando uma música. É como se fosse mais ou menos a mesma coisa. A pessoa está emitindo ondas dessas frequências emocionais, e é como se fosse esse rádio que vai sintonizar. Na hora que a gente sintoniza nessas frequências, a gente... ela tá tocando, ela tá ouvindo tal sentimento, né? Tal música. E a partir dessa sintonização é que nós vamos ver quais essências florais
que vão vir de encontro com o processo emocional de cada um. Entendeu? Então, por isso que a gente não tem o contato inicialmente. Por quê? De repente a pessoa, porque eu tô ansiosa, eu tô isso. Claro que hoje, com mais de 30 anos, né, de trabalho, a gente já tem a gente consegue separar isso, mas às vezes pode interferir no processo também de sintonização, porque tem que ser pura, energia com energia. Não posso falar, porque a avó me falou que ela tá ansiosa, então acho que ela precisa disso. Não, não sou eu que vou escolher. É o seu campo que vai se manifestar. A gente vai ser puramente, é só a conexão entre o que você precisa, sua alma, e aquela flor. A gente só tá aqui no meio do caminho, mas o processo, toda a mágica, vamos colocar assim, é a florzinha que vai fazer dentro de você. Entendeu? Então, para começar conosco, né, o trabalho, você nem conversar antes. E é tão legal, porque depois, quando a gente vai fazer, depois a gente faz o retorno, né? A gente faz uma orientação com as pessoas para poder explicar o que cada uma das essências vão estar tomando, né? Então, eu não conheço a pessoa, não tenho histórico, não sei o que ela está passando, e a gente explica, né? E a pessoa fala, nossa, parece que você está me lendo. Uma vez uma moça falou assim, Dani, você foi tão mais assertiva do que 10 anos de terapia com psicóloga. Eu falei, porque tá no campo, né? A gente vai direto no campo. Então, a gente consegue entender. E é claro, cada floral vai mudando. Por quê? Porque as nossas emoções também estão mudando. Então, normalmente, a pessoa faz uma vez por mês, que é mais ou menos o tempo que ele dura. E cada mês a gente está passando por emoções diferentes também. Então, o floral vai estar sempre adaptado, vai estar sempre alinhado com o que a pessoa precisa, não com o que eu acho que ela precisa. Sempre respeitando o espaço, o tempo e o movimento de cada um. Entendeu? E eu posso usar o floral mesmo tomando medicamento. Claro, porque o medicamento vai atuar no nível do metabolismo físico. O floral, ele é sutil. O floral, ele nem chega a ser metabolizado pelo corpo. Então, ele é uma água. Porque ele é uma água que vibra. Na hora que você toma, ela já está vibrando. Então, tem pessoas que perguntam assim, quanto tempo para fazer? Principalmente as pessoas ansiosas. Quanto tempo para fazer? Por que ela falou e colocou principalmente as pessoas ansiosas? Eu só estou assim comentando. Tudo bem, não tem problema. Gilvan, não deda, Gilvan. Não fala isso pros convidados. Só não manda mensagem para as 3 da manhã. Não vou ouvir anyway, porque também meu celular tá desligado. Então, pode mandar. Só pode que eu não deixar. Vou eu não vou mandar mensagem às 3 da manhã. Então, assim, então eu esqueci a pergunta. Se pode tomar. É verdade, estava explicando, lembrei. Porque o que acontece? Na hora que você toma, ele já está vibrando no seu campo, entendeu? Então, tem pessoas que sentem o efeito muito rápido. Tem gente que fala, floral demora. Floral não demora. Floral, ele é quântico, né? Então, hoje em dia, a palavra quântico, que é exatamente isso, ele é instantâneo. Tanto que a reação com crianças, né? Criança é muito legal de trabalhar, e os animais, por quê? Porque eles não têm esse filtro, tá bom, vou tomar essa aguinha, vou ver o que vai dar. Não tem esse pré-conceito. Eles são extremamente puros, energia pura. Então, conforme ele toma, já tá vibrando e já tá sentindo todo o efeito do floral. Então, ele é muito rápido. Eu sempre falo para os adultos, quanto mais aberto, mais rápido e mais profundo vai sentir o efeito do floral também. É só permitir, é só abrir o campo. Mas já fazer uma adenda. E como funciona referente a floral para pets, que você falou? No caso, para as pessoas, você precisa do nome e data de nascimento. E para os bichos, como funciona? Os pets, o nome, data de nascimento ou idade aproximada, de repente, né? Se não soubesse, se é um pet adotado. A cor é importante. Sério? A cor e a marca. Mesmo se não tiver marca definida. Não, tô pensando já no Sammy. O meu gato é muito chique. Gato. Aquele da bolinha, que uma vez você fez, acho que um vídeo. Ele é muito temperamental, tem uma cara de bravo. Será que melhora o humor dele? O que acontece? Os animais, né, os pets, eles são, na verdade, um sintoma do sistema, né, ou da casa, né? Então eles na verdade manifestam aquilo que a família está sentindo, mas que muitas vezes não tem consciência. Então só que o animal ele vibra numa frequência muito diferente do ser humano e ele capta, né? Ele sente tudo. Então às vezes você vai fazer um floral pro pet, é interessantíssimo que às vezes ele tá tomando a mesma essência do tutor.
Aí o pet tá lá, tomando essência, por exemplo, para preocupação com a parte material, né, financeira. Aí você fala, Jesus, Né? por que este ser está preocupado em comer e brincar, né? Aí você sutilmente pergunta pro tutor, vocês estão passando por alguma dificuldade? Vocês estão preocupados? Ah, meu marido saiu do trabalho, ou alguma coisa, marido. É sempre... Por quê? Porque o pet, ele vai sintonizar na energia dos donos, né, dos tutores. Então é impressionante, eles super sentem tudo. Eu já fiquei imaginando a minha cachorra sentada à mesa, com óculos e fazendo fluxo de caixa. Assim, meu Deus, vai faltar aqui. Ela pega a raçãozinha, né? O ábaco dela é a ração. Vai separando. Não, esses dias, nada a ver, fugindo totalmente Manda do... o TDA. Manda. É que eu tenho... Ele... Falando da cachorra dele, esses dias eu não aguentei. Gente, eu quase fiz xixi na roupa de tanto ir. Foi muito engraçado. A gente tava falando porque a raça do cachorro dele é a mais inteligente. É mais inteligente. Border Collie. Eu também. Aí ele falou que ele chegou um dia em casa, a cachorra dele tava lendo... O que tava... Shakespeare! Gente, pensa no mal... Gente, mas eu ri tanto. Falei, não. Nada a ver com o assunto, mas tendo a ver com o assunto. Uhum. Tem alguma pesquisa científica que prove a eficácia dos florais? Olha, eu atualmente estou meio desatualizada, Mas tem vários pesquisadores, não só dos florais, mas de todas as terapias alternativas também, comprovando inclusive o próprio Reiki também, todo o campo quântico, como realmente traz benefícios e como que afeta na nossa saúde física, mental e espiritual. E tem uma idade mínima e idade máxima? Que pode... Não pode... Grávida não pode tomar? Pode. Tipo assim, tem alguma restrição? Aliás, é super interessante porque já teve casos que a gente começou a trabalhar bebê dentro da barriga da mãe. Então eu tinha um caso, né, assim, muito legal de São Paulo que a gente fazia em gel, porque o floral ele pode ser líquido, pode ser também em gel, né? Um gel que é a base... Eu não sabia! É a base de água, então ele consegue entrar na frequência, né? Então, muitas vezes pet que você não consegue dar na boquinha, alguma coisa assim, você faz o gelzinho, passa na barriguinha, ou o nenê também, bebê recém-nascido. Então, nesse caso, ela passava o floral pra bebê na barriga, que ela estava grávida, e ela tomava o dela. Que legal! Super bacana. E aí, quando a gente direcionava o estudo pra bebê, era a coisa mais... Eu cheguei uma formulação dela, eu cheguei a chorar. Coisa mais linda. Coisa mais linda desse mundo. Você vê já trabalhando para ajudar esse bebê já a tomar consciência do que estava acontecendo, já estava sentindo as vibrações da mãe. Impressionante. Muito legal. Então, não tem... Pode ser desde feto, né? Desde gestacional, até... Estamos aqui, estamos tomando. Estamos aqui, estamos tomando. Opa! Estamos aqui, estamos tomando. Existem mitos sobre os florais? O próprio falar que floral demora para fazer efeito. Ah, floral não funciona. Floral é água. São os mais assim que eu acho que eu já ouvi que não são reais. E os florais se relacionam com a psicologia? Eles ajudam a complementar? A pessoa está fazendo terapia... Já entra com floral, ajuda? Tem uma coisa com outra? Aí entra num campo um pouco complexo, porque assim, acho que podem até me corrigir se eu estiver errado, mas o CRP, ele ainda, até onde eu sei, ele não reconhecia o floral. Então, não gosta de que associe a psicologia ao floral. Tanto que a minha formação acadêmica é em psicologia. Mas eu não atendo mais como psicóloga, eu sou hoje terapeuta. Porque eu tenho que fazer essa desassociação. Só que quando a gente faz um trabalho floral e a pessoa está em terapia, né, está com acompanhamento psicológico, nossa, ajuda assim muito, muito, muito. Por quê? Porque o floral ele vai trazer consciência. E na terapia a pessoa consegue elaborar, ela consegue compreender. Então, eu tenho pessoas, por exemplo, que não fazem terapia, mas são pessoas extremamente conscientes, que elas conseguem perceber, sem saber o que o floral está trabalhando, já conseguem sentir e conseguem detalhar para mim o que ela percebeu. Ó, eu me senti assim, assim, assim. Aí, quando eu vou explicar, né, passar a orientação do que o floral está trabalhando, casa certinho com o que ela sentiu. Porque ela tem consciência. E tem pessoas que precisam de mais ajuda para poder entender e elaborar tudo que o floral está trazendo. Entendeu? Então ajuda muito, até no próprio processo terapêutico. A pessoa está trabalhando, sei lá, registros passados, trabalhando questões com pai, com mãe. O floral ajuda muito
trabalhar perdão, trabalhar o entendimento, trabalhar o amor. Então ajuda muito, ambas, né? Tanto em terapia com floral com a terapia para elaborar também. Efeito colateral existe? Nenhum. Ele é natural, ele é água, não tem nenhuma composição química nele. Então não tem nada. E a pergunta que não quer calar. Como funciona pra você fazer? Tipo assim, a pessoa é muito curiosa, sabe? Como funciona a criação de um floral? Uhum. Eu vou dar um spoiler. Ela vai pro fundo de casa, ela tem um caldeirão desse tamanho assim. Ela põe um chapéu pontudo e mexe o caldeirão assim. Já pensou que legal? Olha, e o que eu já ouvi disso muito, né? Então você tem o seu caldeirão, tem o seu tem minha vassoura, eu chego de vassoura. Você já viu meu carro no prédio? Não. Como Nimbus 2000 é a vassoura. Exatamente. O Harry Potter. 2024. O 24, já atualizado. Modelo 25. 26, tá vendo? Brinca! Tem direção hidráulica. E ó, já fui chamada de fadinha branca, de bruxa branca também, de Tinkerbell. São os nomes que a gente vai adquirindo na vida. Mas ela não contou, me conte. O mágico conta sua mágica. Eu sabia que você ia falar isso. É igual o Cadu ilusionista, não conta a minha mágica. Conta sua mágica. Eu vou ficar com essa ansiedade batendo. Vou ficar com essa dúvida, né? Eu preciso saber. Eu acho que assim, e uma coisa que eu acho legal, assim, as pessoas que vêm pro tratamento, elas estão totalmente abertas, as que menos questionam, vem, Dani, eu confio. Elas vêm tão abertas, elas sentem tanto o efeito, porque às vezes a gente quer racionalizar muito, sabe? E a gente racionaliza, quer entender, né, analisar e colocar em caixinhas, e a gente esquece de sentir. Floral não é pensar, floral é sentir. Né? A cura da nossa alma vem quando a gente se permite sentir as nossas dores, sentir o que a gente realmente está vibrando lá dentro. A gente não precisa necessariamente trazer para a consciência e entender racionalmente. Pelo contrário, às vezes quando a gente racionaliza demais, a gente se afasta do sentir. Uma coisa é trazer consciência, que é o quê? Entender, tá, estou reconhecendo que eu estou triste, estou ansiosa, estou com medo. Trazer consciência do sentimento. Mas ficar racionalizando demais, se afasta do sentir. O propósito é sentir. Como a gente está falando, energia. Você sempre sentiu a conexão. Você não racionalizou desde pequeno. Por que você subia em cima da árvore? Como que você ia subir em cima da árvore? Você só se conectava com a árvore. Você sentia. É isso. A gente se permitir sentir mais e pensar menos. Me ocorreu aqui uma dúvida. Por que a flor? É a parte mais sutil da planta? É a parte mais curativa? Por quê? De onde vem isso? Você já observou a flor quando ela está no seu momento mais blooming? Da floração. Esplendoroso. Da floração, né? Toda a sua beleza. Você foi ver a flor, ela tem uma capacidade nas suas pétalas, em todo o seu ser. Ela capta a energia sutil, ao mesmo tempo onde ela está aterrada através das suas raízes com a terra. Ela traz essa capacidade de manifestação do etéreo no corpo físico, a conexão com a terra. Entende? Na sua beleza, na sua profundidade. Todos nós temos essa capacidade, mas ela a cocriação, né? Porque ela é um órgão sexual também da planta. Interessante. É a vida. Não tinha pensado nisso. É a vida. Né? A vida nasce. A flor nasce, né? Ela vai, na verdade, ela vai lá da sementinha, ela vai crescendo até que ela chega na sua maturação e ela se abre para receber, porque ela está preparada para receber toda essa energia universal, a vida que vem, ao mesmo tempo que é aterrada, para poder manifestar para nós. Legal. Você sabia que, na verdade, o trabalho de sintonização com as flores é feito pelos pesquisadores. Então, pesquisadores de muitos anos. Então, quem é mais conhecido é o Dr. Bach. Né, Por isso que Nossa, era a próxima pergunta. Então ela já tá até respondendo aqui, ó. Eu ia perguntar. Eu tô aqui, ó, minhas anteninhas estão sintonizadas. Olha lá a anteninha dela. Ia ser a próxima. Então, o que acontece? O Dr. Bach começou todo o trabalho, né? E ele desenvolveu em vida 38 essências. Então, que legal. O que é esse trabalho que ele fez? Ele foi a primeira pessoa que conseguiu sintonizar com a flor. Vamos colocar em palavras mais simples. Ele literalmente conversou com a flor. Então, a flor é como se ela falasse para ele como que ela pode ajudar, qual que é a frequência, e ele sintonizou, ele sentiu.
Coisa mais linda, mas imagina uma pessoa, a sensibilidade que ele tem para entrar nesse campo sutil da flor e conseguir materializar e trazer para a consciência o que ela está sentindo. E ele enquanto cientista ainda, né? Ele era um médico, né? Ele Porque, era homeopata. Não, né? e você vê, enquanto cientista, o que ele não deve ter sofrido de perseguição, Sim, não é? sim, você vê toda a história dele. Ativou lá. Era o meu? Era! Assim? Mas ela nem fala comigo. O que aconteceu? Vai saber! São as vozes Dr. do Bach. além. Você viu que ela perguntou o que eu posso fazer pra você. Então. Você viu? Falei, gente, tem alguém aí? Dentro da bolsa ela respondeu. Ela falou assim: escuta, tô aqui, gente. Ó. Rapaz, o que foi isso? Essa foi a manifestação muito interessante. Aliás, as coisas se manifestam aqui. Manifestam, já Bom. caiu câmera, né? Agora hoje. Estamos de pé. Enfim, então o que acontece? O Dr. Bach, ele era um médico homeopata e ele realmente, quando ele começou os estudos, ele teve alguns, né, preconceitos, teve que comprovar aquilo que ele estava, tanto que ele mudou para a Irlanda depois para poder desenvolver todo o seu trabalho. E o que acontece? Depois dele vieram outros pesquisadores. Hoje nós temos repertórios florais, né, que é o trabalho de cada pesquisador, maravilhosos. Então, além do Dr. Bach, né, que desenvolveu o que todo mundo chama de florais de Bach, Tá aqui. né, que são os mais conhecidos, a gente também trabalha com outros repertórios. Então, por exemplo, tem repertório da Califórnia, que são as flores da montanha lá, da Serra Nevada, toda aquela parte montanhosa da Califórnia, que é um trabalho maravilhoso. Florais do Alasca também, florais da Holanda, florais do Pacífico. Nossa, da Holanda é maravilhoso, né? Porque é o país da flor mesmo, né? Mas poucas pessoas aqui no Brasil trabalham com os florais da Holanda. Por quê? O Brand Zegmer. Ele não deu muitos cursos, por exemplo, eu tentei achar muitas coisas em inglês, ele falava muito mais o holandês. Hoje ele já é um senhor, ele veio na década, quando a minha mãe começou, ele chegou a vir dar curso no Brasil, depois não veio mais. E o Bram, na verdade, ele é um dos únicos pesquisadores que não tira a flor da natureza. Ele utiliza uma técnica onde ele tem um bowl que ele deita, né, a flor dentro do próprio bowl e ela ainda conectada no caule dela. Porque os outros normalmente tiram a flor da sua floração e deixam lá a água sintonizando. E ele não, ele tem essa sensibilidade que ele não tira a água da flor da planta. A flor da planta. Que legal. Coisa mais linda, né? E aí, por exemplo, eu fui fazer curso na Califórnia. Eu conheci a Patrícia Kaminski e o Richard, né, que são os pesquisadores. São pessoas, assim, maravilhosas. Foi uma das experiências mais... Não dá para colocar em palavras humanas o que foi aquilo, assim, que foi mesmo. Todas as vezes que eu fui para lá foram experiências extremamente profundas. E eles desenvolveram também um repertório lindo, muito grande, que trabalha num outro nível de consciência. Então, por exemplo, nós trabalhamos com muitos repertórios. Por quê? Normalmente, às vezes, o terapeuta vai trabalhar só com floral de Bach, ou com Minas, ou com Saint-Germain, ou com Califórnia. Nós trabalhamos com mais, por quê? Porque nós fomos identificando que cada repertório trabalha num nível de consciência diferente. E tem um potencial também, né? Exatamente. Imagina, por exemplo, uma florzinha que está lá no Alasca. Eu sempre trago isso para as pessoas viajarem junto comigo, eu adoro. Vai lá no Alasca, naquela neve, né? Depois da neve, no meio da neve, nasce uma flor. Você já parou para pensar a profundidade, a energia que essa flor carrega ali? Então, cada flor, por exemplo, a gente tem essências, por exemplo, zínia. Você tem zínia em Minas e zínia na Califórnia. Mas qual que é a diferença? Nível de profundidade que vai trabalhar. É um outro país, é um outro solo, é um outro clima, é uma outra energia. Que nem no vinho, o pessoal chama o terroir, né? A própria energia de quem sintoniza faz diferença também na essência. Então, por isso que a gente trabalha com vários repertórios e a radiestesia que vai direcionar o nível que a pessoa está dessa profundidade. E desculpa fugir um pouco do repertório dos florais, mas você me falou de uma coisa aqui que me remeteu a um outro mercado, que eu também sou curioso e gosto, né? Eu já fui cervejeiro caseiro
Você já foi bastante. Ele já foi. Imagina a profundidade dele. Vocês entenderam, né? Mas veja Entendeu? só que interessante. E a cerveja ela é basicamente água, malte, lúpulo e levedura. A levedura é um ser vivo que vai comer os açúcares e transformar isso em álcool e gás. Beleza. Isso eu tô falando da cerveja artesanal, não tô falando dessa cerveja de massa horrível Sim. que tem no Brasil. Sim, sim. Mas, onde que eu quero chegar? Tem um cara que inclusive eu tive a honra de conhecer no Brasil, Marco Falcone. Ele é um produtor de cerveja artesanal de Belo Horizonte. E ele tem uma cerveja muito especial, que ele tem uma cave subterrânea, como os produtores de vinho, né? Que ele deixa envelhecer a cerveja que ele produz sob a música clássica. Então, gente, as garrafas ficam nessa cave fechada durante meses, tocando música clássica 24 horas por dia. E ele já tocou, por exemplo, se você põe Tchaikovsky, tem um resultado. Sim. Você põe Beethoven, tem outro. Você põe Bach, tem outro. Você Sim. põe Strauss, tem outro. Então, esse cara, ele desvendou um negócio para um mercado que é mais voltado, às vezes, para um tipo de consumo e tal, que não valoriza a ideia do voltar à origem, do quanto aquela bebida ali tem complexidades e tal. Então, eu imagino que também essas correntes, se assim nós podemos chamar, dentro dos florais, também deve ter essa coisa, né? De cada um foi olhando para a flor de uma forma diferente, né? Sintonizando numa frequência diferente. E o próprio processo, por exemplo, de quem manipula o floral, a própria energia também interfere. Então a gente sempre pede para tomar muito cuidado com o floral, para não deixar, por exemplo, perto de aparelhos eletrônicos, porque emana uma frequência, deixar mais protegido. Então, por exemplo, eu tenho sempre um cuidado quando me perguntam, Dani, que tipo, falando em música, né, em frequência, que tipo de música que você escuta? Eu só escuto música instrumental bem sutil, não escuto nada que seja com notas graves, muito densas. Por quê? Porque isso reverbera no nosso campo. E se nós formos pensar, a gente está falando em frequência, né, de ondas, né, frequência musical. Tudo aquilo que a gente fala, a gente está emitindo também uma frequência. Então, pessoas que falam muito palavrão, que brigam, que xingam, que gritam, é uma frequência muito densa. Imagina como isso vai chegar nas nossas células, no nosso corpo, como isso vai reverberar. Porque quando a gente começa, então, a ampliar, vamos para, né, essa questão da frequência, tudo que emana está vibrando no nosso campo. Nossas células sentem, a nossa célula reage àquela frequência. Então, imagina os pensamentos, os sentimentos, tudo. Uma notícia, né? As pessoas gostam de ouvir notícias no jornal. Então, tudo aquilo está vibrando dentro do nosso campo, está modificando. Então, quando as pessoas perguntam assim, Dani, como que eu posso manter, então, meu campo energético, minha energia elevada? Que eu mais escuto. É muito simples, a gente observar nossos pensamentos e nossos sentimentos. Só que se a pessoa sai, tá lá, ouvindo uma música horrível, assim, com palavras... De baixo calão. Exatamente, né? Vai lá, vai brigar, xinga. É um processo de autoconhecimento que precisa fazer uma mudança muito profunda para ela conseguir, então, manter essa frequência. Porque tudo reverbera. Entendeu? Existe floral para ambiente? Sim. Aí nós fazemos, inclusive, lembra que eu comentei antes, né? Do trabalho da radiestesia com o ambiente, e nós desenvolvemos também um floral que a gente sintoniza na frequência da casa e das pessoas que legal. Que dados você precisa? Porque para o pet a gente já sabe, para a pessoa também, para casa. Endereço e o nome de todas as pessoas que frequentam a casa. De todos que estão, inclusive dos pets também. De todos que estão na casa, porque a gente faz, na verdade, a fórmula direcionada para equilibrar o conjunto. O conjunto, exatamente. Então, o floral individual vai trabalhar o processo de cada um. O floral ambiente vai trabalhar o campo, vai trabalhar a harmonia de todas essas energias individuais como um todo. Então, a pessoa espirra, né? A gente tem, inclusive, tem um cheirinho, mas não é o cheiro que vai trabalhar como na aromaterapia. São coisas diferentes. É só para ter um cheirinho. O que é importante é quando espirra, essa frequência vai estar, igual você falou da água, né? Da moça, eu lembrei. Da Rinaldi. É a mesma coisa.
Na hora que espirra, essas moléculas já vão aqui no campo, já vão aqui no ambiente e já vai vibrando, mudando a frequência da casa. A gente tem resultados muito legais, porque a gente consegue trabalhar. Meu marido não toma floral. Faz a fórmula ambiente. Você vai trabalhar a harmonia desse Põe na ambiente. caixa d'água. Isso é o pedido que eu mais recebo. Caixa d'água, galão. Juro. Não, é o que eu mais recebo. Você não faz de galão da casa? De monte. Mas a gente só compra água de garrafinha, põe na piscina. Ele vai nadar com o danado. Exatamente. Muita gente pede. E a fórmula ambiente, na verdade, nós criamos na pandemia, né? Porque eu pensei, falei, gente, as pessoas estão em casa. As pessoas começaram a brigar. Porque elas estão dentro de casa. Cara, é isso que eu não consigo entender. Eu estava no paraíso estando na minha casa. Mentiu, eu também. Agora as pessoas foram para casa e se desequilibraram. Essa foi um negócio que, de fato, eu não conseguia entender. O quão ruim era a casa. As crianças não vão para a escola, mas qual é o problema delas aprenderem com os pais? Exato. Eu ficava me divertindo com a minha filha. Eu amei, fiz muita coisa. Aí eu olhei pro mundo e falei assim, eu sou meio estranho mesmo, porque... Cara, eu achei maravilhoso. Maravilhoso. Mas você é uma pessoa que busca consciência. Você tem entendimento. Agora, imagina que a maioria das pessoas buscam, na verdade, fora, não dentro de si, mas fora o prazer. E muitas vezes até a fuga, né? Então, eu não consigo lidar com o meu ambiente em casa, não consigo lidar com a minha esposa, com a minha filha. Então, eu vou trabalhar, eu fico fora. Na hora que eles tiverem que fazer o movimento de vir pra dentro... É horrível. E não é só a culpa da esposa ou da filha, não é culpa. Mas a pessoa não consegue lidar com as próprias emoções. Que a maioria das pessoas não consegue, não tem consciência, não entendem o que estão sentindo. E vamos falar, dá trabalho, né, gente? Sim, claro. E é assustador, então as Sim. pessoas fogem, porque elas começam a ver que existem sombras dentro delas que, de repente, não tem controle, que ela mesma não consegue entender. Você tocou num ponto que eu sempre falo, que as pessoas falam, Giovana, você tem problema demais. Eu falo assim, na verdade... Você tem soluções. Não, veja, eu falei, na verdade, não é que eu tenho problema demais, é que eu olho pra mim. Então eu consegui enxergar as coisas e eu sou muito boca aberta, né? Eu falo, apesar de ser boca torta agora, eu sou boca aberta. Eu falo dos meus defeitos para as pessoas. E aí as pessoas falam, mas nossa, você tem um monte de coisa assim. Eu falo assim, não é que eu tenho um monte, você também deve ter. Mas você talvez olhe menos para você do que eu olho para mim. Então por isso eu descobri mais. É isso que você falou, dá trabalho. Sim. Você olha para você vai ver um monte de coisinhas para ajeitar ali e tal. Sim. E realmente é um trabalho árduo, né? Sim. E aí, na verdade, vamos até trazer uma outra visão, né? Não é que você tem muito problema. Você é uma pessoa profunda. E a maioria das pessoas não conseguem aprofundar e compreender o que é essa profundidade. Elas ficam no raso, na razão, aqui, no superficial. Não conseguem trazer exatamente esse entendimento. Tem um pensador que fala, conhecimento profundo não cabe numa mente rasa. E de fato, aí as pessoas pegam o livro da sono, né? Em determinado assunto. Exatamente. Porque não conseguem ir nesse lugar. Mas se nós formos pensar, as crianças não são ensinadas a sentir. Né? Porque fala assim, pelo menos, né? Hoje em dia acho que está mudando muito esse conceito, mas na minha época engole o choro. Não quero ouvir um pio. E o que acontece nessa fala? Eu não posso sentir. Eu tenho que engolir a minha própria emoção. Ou seja, eu não posso nem entender o que eu estou sentindo. Não posso manifestar. Entende? Hoje está mudando muito essa consciência, mas a gente não aprendeu a sentir. Pelo contrário. Tem que ser forte. Né? Não quero ouvir, não, você vai dar conta. Cai. Não, mas levanta. Né? Não dá nem bola. Imagina, você não pode chorar porque você caiu, porque você se machucou. Então, na verdade, o ser humano não é ensinado a olhar para a própria dor, não é ensinado a sentir. Não pode, porque é fraqueza. Né? Esse conceito, essa crença ainda de que é fraqueza, sentir, chorar. Homem não pode chorar. Imagina, gente, isso faz parte do ser humano. Nossa, eu sou a manteiga derretida. Se deixar por mim, eu choro mesmo. Peixes, né? Você alimenta a água, né, bem? O que você mais tem aí dentro é água. E o que é maravilhoso, quando eu falo do chorar,
Assim, eu tenho inclusive É muitas... libertador, né? Eu tenho mulheres que não conseguem chorar. Uhum. Inclusive, essa semana eu tive um caso que ela falou, Dani, meu olho chega a doer, mas eu não consigo chorar. Eu falei, chora, pelo amor de Deus. Porque eu falo assim, Deus criou a gente na sua perfeição, ele nos deu glândulas lacrimais. Uhum. Para umidificar os olhos? Sim, mas a função mais importante da glândula é que nós possamos chorar as nossas emoções. E tem gente que nunca viu que no olho aqui tem um furinho exatamente onde sai a lágrima. Porque tá tão desacostumado a olhar o mundo lá fora e não olhar pra si, né? Olha pra si. Exato. E aí o que acontece? O que são as nossas emoções? São as nossas águas internas. Então, tem bastante água aí dentro. Uhum. E o que acontece? Quando você tenta represar uma água, o que ela vai fazer? Ela vai ganhar força, vai ganhar Mariana. força, ela fica ali, batendo. Exatamente. Na hora que você abre as comportas, vem com tudo. Devasta. Só que depois que essa água, ela sai, ela se equilibra de novo. Entende? Então, as nossas emoções é a mesma coisa. Quanto mais a gente reprime, mais a intensidade. A pessoa acha que tá super sob controle. Aí, de repente, pifa. Por quê? Porque essa água já chegou no seu limite e não foi chorada. Uhum. Mas na hora que a gente chora, se permite sentir, você vai extravasando tudo isso, você vai liberando. E aí a sua alma se sente mais leve. Uhum. Porque ela não precisa carregar tudo isso. Fazer um adendo. Duas coisas. Quando, no episódio da ayahuasca, lembra que eu falei que eu chorei que nem criança, não sabia por que eu tava chorando? Tá explicado, porque, por exemplo, Represado. meu tio faleceu, um tio que eu amava de paixão, tanto é que eu entrei em depressão devido a isso. Eu não chorei, eu não consegui chorar. Mas ficou reprimida essa Ficou, emoção. mas outras coisas também ficaram reprimidas. Imagina sim. 40 anos de... Então, vai juntando. Gente, eu chorei tanto aquele dia, eu chorava, que eu falava, gente, por que eu tô chorando? Chorava. Depois deu uma... aí você falou que fica, né? Agora você entendi. Outra coisa, o Gilvão falou que chora. É assim, ó. Ele tá aqui, aí ele recebe a minha mensagem. Eu começo a chorar. Ele olha assim, ele fala, meu Deus, eu não dou conta. Eu tinha que falar. Ele coitado, tem que fazer mais 2 furinhos, porque um só não tava dando conta. Ele olha assim e fala, não, de novo. É bem... Eu tinha que falar, deixa eu deixar passar essa. Mas é bom que ele vai chorando e vai liberando. Vai liberando, é. Vai liberando. Quando eu chegar às 3 da manhã, ele vai ter que chorar tudo de uma vez. Aí a esposa dele vai fazer o quê, coitada? Ela só quer dormir. Ele chorando. Boa. Qual que é o teu floral preferido? Nossa senhora, eu tenho vários, na verdade. Porque eu tive experiências com alguns florais que para mim foram muito marcantes. Mas deixa eu pensar. Tem o Mountain Forget Me Not, que é da Califórnia, que é um floral... Logo, imaginei mesmo. É um floral que traz muita conexão, né, com os nossos mentores. É um floral maravilhoso. Nossa, a gente tem tantos florais, um mais lindo que o outro. Momordi, que é um floral de Minas que eu adoro, que ajuda a acalmar bastante o mental. Então, quando a cabeça está muito agitada, assim, muitos pensamentos, Momordi, que ela é maravilhosa para dar uma acalmada. Grande de litro? Não, ainda não. Eu acho que tá o maior tamanho acho que vai ser de 5 ml. Mas tem cidreira, tem camomila, tem a camomile também da Califórnia. E onde eu te falei, você tem, por exemplo, camomila, tem a camomile que é mais profundo. Então você tem que ver qual que é o nível dessa ansiedade. Você tem uma ansiedade, por exemplo, um evento, uma viagem, e você tem uma ansiedade que você traz de alma, que é muito mais profundo. Então você tem florais que acessam. Entendi. Tem o camomile extremamente concentrado? Eu vou te dar a florzinha. Você mastiga. Pra ela mastigar, vai ser snack dela. Não. Já mastiga. Que nem um mineiro fica com matinho na boca. Vai dar a Vanessa assim, matinho na boca. Com a camomila aqui de lado. Não, dura que aí a gente faz um buquezinho. Aí já põe camomila, põe melissa, põe cidreira. Fica só com o negocinho. Não, dura que antes. Nem caber na boca. Antes da gente começar, antes de você chegar, ele falou assim, Van, você já pensou em tomar chá de camomila? Tá vendo? Eu nem tava aqui pra isso. Toma um chazinho de camomila e fala, você falou camomila e qual outra? E aí você já pensou em fazer isso? Também. Falei, não, ainda não pensei, não. Eu pensei. Não, eu pensei na minha cabeça, mas não respondi. Eu falei, eu acho que não vai dar conta se eu fizer só isso.
Vamos fazer Reduz um o floral, café, o gatinha. chocolate. Vamos fazer um floral, gatinho. Vamos fazer um floral, você vai sentir, você vai dormir super bem. Eu tinha um amigo em São Paulo, engraçadíssimo. Ele trabalhava na Toshiba. Nem sei se você vai ver depois no Instagram. Faz tempo que eu não falo com ele. Gostava muito dele. Pensa num ser humano ansioso. E aí, ele trabalhava, ele era gerente. Então, assim, coitado, ele tinha Uma pressão nas costas gigante. nossa, né? gigantesco. Então, ele não dormia. E a gente fazia mergulho junto, né? Já me enfiei. Já foi pro Ah lá, tá vendo? Fazia aventura, fiz muita coisa. E aí ele não dormia. Eu falei assim. Aí eu criei, eu falei, peraí, você não dorme? Eu falei, eu vou fazer um floral. Eu chamo de floral de naná. Esse nome eu amo floral de naná. Eu falei, vou fazer uma fórmula. E aí eu peguei todas as essências que nós tínhamos, calmante. Eu falei, cara, se ele não daqui. se Dose ele não cavalar. Tipo isso, daqui é só cacetete mesmo. Porque... Aí mandei pra ele, pra São Paulo. No dia seguinte ele manda, o que você fez? Eu falei, por quê? Ele falou, perdi a hora. Eu tenho despertador. Tocou, perdi a hora. Eu falei, mas você dormiu? Igual uma pedra. Eu falei, então tá ótimo. Então vamos fazer o seguinte, próxima vez você diminui a dosagem pra você não perder a hora, então. E aí o floral de naná foi criado e eu tomo o floral de naná antes de dormir. É assim, é tomar floral de naná. E berço. Mas dá 10 minutos, tô bocejando já e daí, já começa. Não, ele já te ligou assim, bro, o que você me deu ontem? Muito bom, mó chapadão, assim, no trânsito Né? de São Paulo. Né? Só. E ele falou que nem tava Falou, mais marginal, ficando tá estressado. tranquilo. Ele nem ficava mais estressado. Ah, tá vendo? Não! Não. Gente, tem mais desse floral? Opa, sempre Floral tem, de meu naná bem. é ótimo. O estoque não acaba nunca. Você acha que eu não tomei meu floral de naná antes de vir? Ah, é? Você tomou floral. Ah, tá explicado. Como podemos nos permitir abrir o canal de cura por meio de florais? Como podemos Essa você que me permitir? passou, hein? Como podemos nos permitir abrir o canal de cura por meio de florais? Gente, o primeiro movimento é você querer. O floral só vai agir quando você já se abre para isso. Não é? Então, o primeiro movimento é você querer, você buscar. E aí, o floral, como a gente comentou até antes, né? O floral ele vai vir de dentro para fora. Então, ele já vai abrir esse canal. Mas o primeiro canal tem que vir daqui, da vontade, do querer. Acho que esse é o principal. Senão o floral não faz milagre. Se a pessoa não quer. Também, Exato. né? Mas então, mas Mas é que aí ele que faz, vem eu uma te conto é que ele pergunta. faz. Né? A pessoa, por exemplo, eu tenho minha filha que não acredita, hipoteticamente falando. Tá. Eu peço pra fazer um floral pra ela. Ela não vai saber que tá tomando. Uhum. A pessoa tem que saber ou não? Ela pode tomar sem dar isso. resultado? Na verdade, assim, existe uma questão de ética também, né? Porque o que Mas no caso, eu e acontece? minha filha, tipo, eu que mando. Ó, vamos fazer constelação familiar também. Eu acho que além de floral, vamos fazer uma constelaçãozinha. Eu estava precisando. Gente, eu sou tão criticada. Meu Deus. Eu tenho, não, eu sou taxada de tanta coisa. Não, é ótimo. Fechado. Não, é que assim. Você entrou num processo de redescoberta agora. Você vai ser outra Vanessa até o fim do ano. Até o fim do ano. O podcast é meio parado. Né? Então, assim, o seu processo de cura já está acontecendo através de todas essas. Não, às vezes as que você pessoas tá vêm dando. aqui, que nem a terapia do cavalo. Aham. Ai, a Glaucinha. Aí ela falou, na hora que uma acabou, fofa, não, né? foi engraçado, terminou, Ai, eu né? amo ela. A gente continuou conversando, ela falou assim, vai lá, vamos fazer uma... Vamos marcar pra você fazer. Aliás, olha. É bom, a gente tem que marcar, aliás, hein? Sim, Tá me enrolando. sim, sim. Eu faço as constelações com a Glaucia, assim. Eu amo ela, assim, meu. É que eu amo cavalo, eu amo conexão. E assim, quando eu tô lá, eu me entrego, assim. E a Glaucia é maravilhosa. E ela, como pessoa, é muito Ela bacana, é. né? Eu amo ela. A gente tem uma sintonia, assim. Ela saiu daqui e mandou mensagem. Sério? Dani, muito obrigada por ter me indicado. Ai, porque eu gostei tanto. Eu falei, ai, Glau, que bom, as pessoas precisam conhecer o seu trabalho, que é maravilhoso. É muito legal a constelação com cavalo. Bom, eu amo, né? Assim, eu sinto todo aquele campo. Não, a gente amou, foi muito bom, né? Aham, foi. E ela é única, né? Aham. Ela E é foi única. engraçado que na hora, depois que terminou, ela falou assim, vamos lá, vamos fazer uma constelação. Então, se eu nem sabia, né? Mas eu acho que é legal, viu, Glau? Ah, é? Porque o que acontece, no caso da sua filha, não é você que manda, tá? Mas isso Tudo bem, a gente ela entendeu. então. Processo. Então, assim, o que acontece? Existe uma questão de ética também, né? Então, porque como a gente faz com a radiestesia, a gente vai entrar no campo da pessoa. Então, assim, é importante que haja essa autorização. Diferente, por exemplo, um bebê.
um bom animal, entendeu? O bebê tá também tentando ajudar, ele não tem essa autorização ou não, né? Mas, por exemplo, no caso da sua filha já é crescidinha, né? Já é autolimpante, né? É menor de idade, mas é. Mas já tá crescidinha, Já crescidinha, já pode tá tomar crescidinha. decisões. Então, por exemplo, a gente não... Tem muitas pessoas que falam, quero fazer pro meu marido, vou dar sem ele saber. Não pode. É uma questão de ética, não é legal. Uhum. Então, a gente não faz. Entende? Uma questão realmente nossa, né? Então, não, a gente não faz. Eu já sou mais partidário da ideia. Eu tenho um amigo que ele é bem teimoso, mas ele tem uma descendência espanhola. Então, você desafiar ele, aí ele vai fazer só por, né? Ah lá, é o do contra. Deve ser aquariano. Aí, não, é a Ariana. Aí, não, mas eu falo assim, você quer fazer ele fazer alguma coisa, é só falar que ele não pode. Você não é capaz de tomar isso aqui, ó. Você não, eu duvido que você tome isso aí, tem medo. Pronto, tum. Perfeito, tá vendo? É um modo maravilhoso. método. De quanto em quanto tempo eu devo trocar o floral? Olha, normalmente quando a gente faz, ele dura em torno de 20 dias. 20 a 30 dias no máximo, 20 dias. Por quê? Não adianta você tomar um floral por 3 meses, por exemplo, 2 meses. Suas emoções mudam, o processo muda. Dentro da nossa forma de trabalho, a gente identificou que esse é o tempo que a pessoa vai estar em mesma ressonância daquela frequência, daquela essência. Então, normalmente, uma vez por mês, quando a pessoa vem, a gente já faz um novo estudo, as essências mudam. Isso é uma coisa importante, porque assim... o floral, tem muita gente que vem só no desespero, né? A hora que o bicho pegou e vem. E esquece o quão é importante fazer um trabalho preventivo para não chegar nesse ponto. Então, o trabalho emocional não é só na hora da crise, mas é uma manutenção. É uma vida toda. É uma vida toda. Então, assim, é um trabalho de... né? Na verdade, o emocional é diário, né? Então a gente tem que buscar recursos que nos ajudam a lidar com as nossas emoções, a compreender os nossos processos. Então, essa continuidade que todos os trabalhos, né? Qualquer coisa que a gente busca, quando a gente dá essa continuidade, fica muito mais fácil. Não tem tantos altos e baixos, né? Senão tem uma montanha-russa, né? A pessoa tá querendo... E aí você tem que fazer um milagre do floral. Falando, gente, aí eles vêm. Aí vem buscar essas gotinhas mágicas. Aí você tem que dar aquela mexida no caldeirão para dar aquela equilibrada, né? Enquanto que um trabalho importante da própria pessoa ir buscando esse equilíbrio e mantendo durante a vida inteira, né? Não é só nas crises. Então só vou buscar constelação no momento. Vou buscar reiki quando estou desesperado. Vou buscar o floral. Não. É um contínuo, né? A gente está em constante mudança. Né? Então, a gente está descobrindo a cada momento. E o mais interessante de tudo é que dentro dessa ótica que você falou, é um trabalho, é um tratamento personalizado, né? Então, o fato de você ir mantendo essa periodicidade, você vai personalizando aquele floral para o paciente mesmo, né? E é legal você colocar isso porque é um diferencial, né, que a gente busca ter, porque cada pessoa é uma pessoa, não adianta eu ter uma fórmula e vou dar para todo mundo, cada um está vivendo um momento diferente e é muito importante saber respeitar esse momento e esse tempo de cada um. Então, quando eu falo da profundidade do floral, não adianta eu falar, eu acho que ela está com esse negócio, não adianta eu vou achar que ela precisa disso. Porque às vezes dá um floral muito profundo para uma pessoa que não está nesse momento, vai dar ruim também. Entende? Porque está trabalhando com emoções que ela não está preparada para lidar naquele momento. Então, saber direcionar. Então, eu acho que assim, a ajuda de um terapeuta é muito importante nesse caso. Por quê? Quando você perguntou quem sou eu, né? Lá no começo. Se às vezes a pessoa não sabe nem dizer quem ela é, como ela pode saber o que ela está sentindo? Né? Então, assim, é um trabalho que tem que ser em conjunto, de ajuda, né? Então, juntos vamos identificar e vamos ajudar. O trabalho terapêutico, ele é isso, né? Não é oráculo, não vou dar resposta, não vou dar o caminho, mas juntos a gente constrói toda uma estrutura para que a pessoa possa se desenvolver e vai tomando consciência de si. Eu falo que assim, Deus criou a gente na sua perfeição. Se fosse para nós estarmos sozinhos lidando com tudo isso, por que a gente veio num planeta com tanta gente? Tava cada um no seu planetinho, igual Pequeno Príncipe. Exato. Se nós viemos com tantas pessoas ao nosso redor, tantos recursos, tantas terapias, é porque a gente precisa dessa ajuda. A gente não dá conta de tudo sozinho.
Eu tenho todo o meu background também. Então eu falei, a Glaucinha é uma das pessoas que eu procuro também, que me ajuda muito. Terapia, meus florais, que eu não fico sem, de jeito nenhum. Então assim, a gente tem todo uma rede de amparo para a gente conseguir lidar no nosso dia a dia também. Então, essa coisa de eu consigo sozinho, eu sei o que eu estou sentindo. Quando a gente trabalha em grupo, quando a gente trabalha cooperando, quando a gente trabalha unidos, o processo pode ser muito maior, muito mais legal. E não precisa ser tão doloroso. Não, e com certeza, porque tem a frase, né? O tolo aprende com seus erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Então você não precisa machucar o dedão ali para saber que ali vai machucar, né? Exatamente. Então o legal da gente ser uma comunidade onde um ajuda o outro é bacana por isso, porque a gente tem que aprender a trabalhar em conjunto de fato mesmo. Eu tenho para mim que naquilo que Deus deu capacidade ao homem para ajudar o próprio homem, ele afastou, ele tirou a mão para a gente ir buscar do outro, do irmão, a solução. Senão, ele estaria fazendo a gente ficar viciado só nele, esquecendo da comunidade onde a gente vive, desse planeta, né? Aí eu vou fazer uma associação interessante, que nós estávamos falando no momento anterior, desse todo, né? Então a natureza, né? Deus nos deu o recurso da natureza para poder nos ajudar. Então quando tá falando, estava comentando, depois a gente mudou de assunto, dos repertórios, né? Dos pesquisadores, cada uma dessas essências, dessas flores que foram sintonizadas, houve uma autorização da própria flor. Tanto que tem muitas flores que não foram sintonizadas ainda porque elas não permitiram, porque nós não estamos ainda no momento para poder sintonizar nessa frequência delas. Nós ainda estamos num momento mais limitado. Nós ainda não estamos preparados para poder sintonizar nessa frequência. Então, olha como o todo é conectado, né? Deus nos deu tantos recursos, só que para a gente poder usar os recursos da natureza, ela autoriza. Porque se ela fala não, não. A gente não vai usar. Então, ela deixa a gente usar as terras, ela deixa a gente usar as águas. Quando o ser humano entender a importância de respeitar realmente o que é a natureza e a gente entrar numa harmonia, nossa, o planeta pode ir muito além. A gente está, por enquanto, só destruindo, sugando. E eu sempre falei, a hora que a mãe natureza falar chega, chega. Acabou. Porque o ser humano não segura um furacão, não segura um terremoto, não segura uma enchente, como vimos recentemente, não segura um maremoto, não segura nada disso. Então a mãe natureza ela é muito sábia, né, na sua criação. E ela tá por enquanto nos culpando, tá dando sinaizinhos, e aí, vocês vão melhorar ou não? Mas quando a gente realmente entrar num lugar de respeito e harmonia, aí sim a gente vai estar evoluindo em outro nível, uma outra capacidade. A gente está engatinhando ainda. E o interessante de tudo, eu citei até no episódio da Gláucia isso, no filme Avatar, é muito forte essa coisa da conexão com a natureza, tanto da árvore mãe, quanto dos cavalos que eles conectam a trança. Que coisa maravilhosa. Eu chorei tanto. É maravilhoso. Para quem tem sensibilidade, é um negócio... lindo. E o próprio produtor, ele descobriu certas coisas do filme visitando as Fossas Marianas, porque é o local mais profundo da Terra, e ele é um dos poucos pesquisadores civis, digamos assim, que montou um submarino, o James Cameron, e ele visitou as regiões mais profundas do oceano. E lá ele teve experiências que devem ter sido incríveis. Nossa. E que depois disso vieram os filmes desse tipo, né, como Avatar. Você sabe que você falando de experiências embaixo do mar, que eu comentei que eu mergulhava, teve uma vez eu fui fazer um mergulho, acho que foi na Laje de Santos, se não me engano, e eu me lembro que eu mergulhei, e assim, esse meu amigo, ele falava assim, você não perde o foco, porque eu sabia que eu entrava numa outra frequência, né? Nesse dia eu vi uma tartaruga. Mas foi uma conexão que eu comecei a seguir. Eu fui indo. Eu fui indo. Isso também. De repente, ele me puxou pela nadadeira. Ele falou assim, você tá indo para alto mar. Tipo, ele me deu uma bronca lá embaixo. Porque mas eu desconectei.
E eu não queria subir. Com cilindro ou com snorkel? Com cilindro, fazer mergulho de Que cilindro. delícia. Eu não- Morro de vontade, ainda não fiz. É muito legal. Eu morria de medo de mar. Aham. Mas eu me desafiei. Eu fui sozinha fazer curso, viu? Eu sou meio... Aham. Fui sozinha. Quer saber? Ninguém quer, eu vou sozinha. Vou mergulhar. Peguei, fui pra São Paulo, fiz curso, não conhecia ninguém. Fui viajar com um monte de gente que não conhecia ninguém, dividi quarto com quem eu não conhecia. E fui fazer meu primeiro mergulho em Arraial. E depois Nossa, Arraial. fui a Arraial, fui Fernando de Noronha, fui em Ilhabela, Putz. Laje de Santos, fiz uns mergulhos bem Arraial legais. do Cabo. Paraty. Então, eu mergulhei em Paraty. Paraty, mas só com snorkel. E aí você falou de um negócio que eu me lembrei de Paraty, em uma das vezes lá. A gente pegou uma escuna e foi, Uhum. né? Não naqueles passeios comprados. A gente Sei. fechou uma escuna para nós, fomos. E aí a gente foi perto da Ilha Vermelha. Não me lembro, enfim. Uhum. Naquela época eu estava vegetariano, hoje eu não estou, Uhum. né? Mas eu tenho conexão com a natureza, estava vegetariano, estava mais sensível. Eu super mergulhei. sutil. Eu mergulhei sem snorkel, sem nada. Eu pulei e mergulhei, assim, uns 5 metros, sei lá. Os peixes vieram ao meu redor, Ai. assim, e me abraçaram. Ai, que delícia. Cara, que experiência Ai, que legal. incrível, Imagina. incrível. Eu tive lá e Arraial também Uhum. com as aves, as coisas assim. E muitas vezes, quando eu vou pra praia e tal, é impressionante, os animais se aproximam de mim. Uhum. Como eu acho que eles percebem assim, pô, esse cara aí é da hora, ele gosta da gente. Sente a frequência. E eles se aproximam. Um Sente a dia em... Não sei se foi em Cabo Frio ou em Arraial mesmo. Eu tava nadando e uma tartaruga apareceu lá e ficou nadando pertinho de mim. Ah, assim. legal. Elas vêm assim de frente. Não, né? em Ubatuba foi isso. Eu tive uma tartaruga que ela veio assim bem de frente, ela parou. Hipnotiza, cara. E esse dia, eu juro pra você, eu não conseguia sair. Porque a sensação que eu tinha era uma paz tão E profunda. com cilindro você tem o Você tem silêncio só a do sua mar, né? respiração É ali, fantástico. Né? Você assim, ouve aqui. E a sensação que eu tinha que eu tava de volta pra casa. Putz. Eu não queria voltar. Foi tão difícil voltar. Que foi maravilhoso. É uma conexão, assim... Eu tive alguns lugares, por exemplo, na Califórnia, nas montanhas da Califórnia, Nossa, Serra montanha Nevada. também, sou... Eu nunca tinha ido num lugar tão maravilhoso. Nós tínhamos as aulas no local, em Terra Flora, e depois nós fizemos uma excursão para a montanha. A gente viu flores São Silvestre, flores que era do Nossa. California Range, né, que é o Aham. repertório. Meu, que experiência que eu tive ali. Essa coisa de ser abraçado. É que nem o filme, né? Na natureza selvagem, aquele Into the Wild, uma coisa assim, que é o rapaz que morreu no ônibus lá, que ele foi morar mas assim, ele morreu no melhor lugar que existe, no meio da natureza, isolado, assim, uma coisa maravilhosa. Nossa, é sensacional. Estava comentando do Avatar, né? Eu lembrei, eu fui na Disney, né? E fui lá no brinquedo do Avatar, depois que eles fizeram. Não sei se você já viu. É um simulador, né? Que eles, como se eu estivesse voando mesmo lá nos... Gente, mas toda vez que eu fui, as 2 vezes que eu fui, mas eu chorei tanto que eu deixava que pingava, assim, molhei o brinquedo, de tanto que eu chorava, porque parecia que você estava tão conectado. Eles conseguem fazer de um jeito e você voava e passava e você sente a respiração do bichinho no meio das suas pernas e aquela música, a conexão, os cheiros. Esse é um brinquedo que eu choro, e o Soaring também, que é aquele da Asa Delta, né? Que vai passando pelo planeta, assim, você vai passando em lugares lindos, e você vai sim, parece que você vai sentindo, né? Você vai vendo a beleza e reconhecendo a beleza do mundo. Coisa mais linda, assim. Pra mim, natureza, eu choro, assim. Eu amo demais. Ligando a natureza, eu sei que a gente tá fugindo um pouco aqui, né? Então, eu fujo sempre. Né? Você vê que a Van até já fechou o caderninho, que ela desistiu. Não, é que acabou. Ela desistiu, esses dois aí. Esses dois aí piraram. É que acabou, as minhas perguntas acabaram. Nossa, Não, eu mas adoro. Mas assim, uma dos meus trabalhos com espiritualidade é trabalhar viagem astral. Então, eu trabalho muito no mundo espiritual, buscando cada vez mais consciência, tá? Mas são experiências incríveis. E uma das experiências que eu tenho, que eu tive uma ligação muito forte com o filme, ai meu Deus, é com o Javier Bardem, que é um filme que ele é tetraplégico. Meu não Deus. É que ele mergulha. Que ele mergulha, bate. Mergulho profundo, não. Ai, enfim.
Eu não lembro. Procura aí, Vanessa. Filme com Javier Bardem, que ele é tetraplégico. Enfim, e tem uma cena que assim, eu falo pra minha mulher, eu volto o filme e falo, vem aqui, senta aqui, pega isso aqui. Né? Tipo, né? sente comigo o que eu tô sentindo. Que ele tá deitado na cama, ele é tetraplégico. Aí, de repente, ele levanta da cama. Mar adentro? Mar adentro, esse filme mesmo. E tem uma cena que é lindíssimo, que ele levanta da cama. Aí eu falei, essa hora ele já está desdobrado. Ele levanta da cama, puxa a cama, vai lá na vitrola, põe um disco de vinil, tocando uma música. E aí mostra ele conversando com a moça que foi lá. Aí ele fala assim, e o mar, você não tem saudade? A moça pergunta pra ele. Ele fala assim, não. Porque quando eu tenho saudade do mar, eu vou até o mar. Aí ela fala, como? Voando. Aí mostra a cena. Ele corre, afasta, pula pela janela e vai voando assim. Nossa. É projeção astral total aquilo. E aí ele vai sobrevoando aquela floresta, indo nas montanhas assim, sabe? E desce na praia assim. Gente, aquilo é de uma beleza tão incrível que eu choro. Né? Eu choro. É um filme que fala sobre eutanásia, tudo bem. Mas a sensibilidade do filme é incrível. Sim. Como aquele filme, acho que é O Perfumista, não sei, que também já que você fala de... Tá bom que é sobre assassino em série. Tudo bem, mas aquilo ali é uma extrapolação e tal. Mas é interessante que a busca dele era pela essência perfeita, que na verdade era a vida, né? Então ele percebia que as mulheres tinham um cheiro viva e tinha outro cheiro morta. E naquela, acho que é Paris, naquela Paris fedorenta, daquela época medieval, sabe? Cara, nossa, eu piro com essas coisas do cinema. Então eu acho que é muito bacana essa coisa dos florais, que vem da sutileza do ser puro. O Kardec fala, e tem muito espírita às vezes que tem preconceito com esse tipo de tema, mas o próprio Kardec fala que nós viemos do reino mineral, nós passamos pelo reino vegetal, nós tivemos no reino animal e hoje a gente ganhou consciência no reino do ser humano, né? Então, de fato, a gente reconhecer o uso das pedras, dos florais, sabe, da natureza, é fantástico. Enfim, falei demais, né? Vibração. E se eu te falar que existe um repertório onde é chamado de repertório florais, né? Tá dentro, mas tem essências mineiras, né? Essências, não é mineiras de minas, de pedras, né? Minerais. Minerais. E essências marinhas também. Que legal. Que é essências do Pacífico, da Sabrina Petit. E ela conseguiu, imagina, tem uma essência que é de dolphin, de golfinho, de baleia. Nossa. Coisa mais linda. Então, por exemplo, a essência de golfinho, ela vem para reaver a alegria, né? Porque o golfinho é isso, né? Divertido, é leveza, é brincadeira. E a essência de golfinho, ela vem para trazer novamente a alegria para as pessoas. Então, você vê que todos os elementos estão trabalhando, inclusive as essências de pedra. Tem tanto principalmente no Alasca. O Alasca tem muito repertório, muitas essências de pedra. Muitas. Coisa mais linda. Eu acho riquíssimo. Da terra, onde traz mais essa conexão, mais, sabe, da terra, sabe? Muito lindo. Eu acho riquíssimo aqui no Brasil, a gente viajando. Eu acho riquíssimo que a gente tem três regiões aqui no Brasil que, para mim, eu voltei o ano passado, eu fui para Canastra e fiz de carro tudo lá. Dormi. Eu dormi dentro do parque. Jura? Para não voltar, porque é muito, é sofrido. Você tem que ir com um carro que suporte, 4x4. Mas, como a gente chegou até a Cascadanta e não conseguimos entrar no dia anterior, eu falei para minha mulher e minha filha, vamos dormir aqui. Pronto. Porque eu tenho camper, né, no carro. Então eu já estava com a geladeira, estava com comida, legal. Nós fizemos churrasco. Que legal. No fundo da Cascadanta, lá, fomos lá na Nascente do Rio de São Francisco, enfim. Bom, mas 3 regiões são riquíssimas. São riquíssimas, na minha opinião, aqui no Brasil. Ali a Canastra, que eu achei fantástico, Chapada Diamantina, Chapada dos Guimarães, do Veadeiro também. São regiões que eu acho... Exato.
É isso que eu ia Região falar. da Pomba, né? Região sagrada. São regiões que eu morro de vontade de conhecer. Não fui ainda. Tem gente que fala, Dani, se você for lá, Vai você pirar. vai embora. Eu quero mergulhar vou em pegar a caverna. nave e vou embora. Eu quero entendeu? mergulhar na Chapada. Um roteiro que eu quero fazer de carro é sair daqui e ir pra Bahia. Aham. Então, aí eu vou Você daqui. passa, você cruza É, toda. aí eu cruzo lá, Uhum. bem na Chapada Que Diamantina, legal. na área das cavernas. Eu morro de vontade de fazer essa viagem. Um lugar que dizem que também tem uma energia muito... que é tudo de cristal embaixo, é Urubici. Sim, eu fui o ano Você foi? retrasado. Nossa, dá pra rolar uma conexão ali. É fantástico. Então, Eu passei na Tenho Serra do vontade Rio do de ir. Rastro, que é incrível. essa eu tenho vontade de fazer de bike. Então, eu acho Que que você vai essa é aproveitar cruel. melhor. É, que essa é cruel, tem que estar muito treinada, né? Aham. Porque ela é bem difícil, É. né? Descer, beleza. Ah, Mas tem que estar com freio bom. então, mas dói a mão, né? Você Aham. sabe que descer parece fácil, É, mas também não tem é tão essa, fácil descer não, freando. porque o corpo fica mais... Bom, enfim. Porque além de mergulhar, também eu sou ciclista, Urubici, triatlon daqui a pouco nós vamos entrar. Eu já fiz Urubici, eu dormi em Legal. uma das cidades lá num chalezinho, bem no meio da floresta, Aqueles de madeira, assim. naquele de madeira. Nossa, deixa Chama, acho que é Recanto da Serra, não sei, enfim. Aham. Acho que eu sigo ele no perfil, né? Eu acho. É uma. Eu tenho já meus viagens futuras que eu quero. Já pinado, né? Aham. E eu sempre viajo de carro também, porque eu gosto de curtir o caminho, né? E lá também é tão impressionante que eu estourei 2 pneus na travessia para chegar até um dos canyons lá, Aham. de tanta pedra. De tanta pedra. Então é rocha mesmo, sabe? É Sabe mármore, que é? granito e cristais, é muita pedra. Eu fui lá no sul, naquele lugar, vou ver se eu consigo lembrar o nome. Como é que as falésias brasileiras, assim, não lá no Nordeste, no sul. Não é Furnas, não, que tem as Não. formações da taça e tal. Não é Furnas, mas era um lugar tão bonito que ela tinha aquelas. Parece os canyons realmente lá dos Estados Unidos. Sim, então. Como é que chama? É ali. Mas não é Furnas. Não, lá é o. É a Serra Gaúcha. Então tem um nome. O que vocês querem que pesquise, gente? Eu tô agora pra pesquisar. Acabou o podcast. Eu dormi. São uns canyons no sul, assim. Eu dormia, né, na Ali cidade, também num outro chalezinho também, acendi lareira, quer dizer, fiquei 2 horas tentando, né? Paulistano, né? Mirim, né? É que você não vai muito pra campos, né? Porque campos a gente treina. Então, e duro que eu vou. Mas eu não acendi lareira nunca lá. Ó, Cambará do Sul. Cambará do Sul. São José dos Ausentes. São José dos Ausentes. Bom Jardim da Serra Dormi. e Urubici. Sim, Cambará. Eu dormi em Cambará. Então lá eu fui. E aí, nossa, tem que ser com 4x4, né? Aham. Foi muito legal, a mega energia. Mas naquela época eu não tinha essa. Muito. Assim, eu tinha uma sensibilidade, sempre tive, mas eu não tinha tanta consciência e mais. Não é controle, mas talvez mais consciência mesmo como eu tenho hoje, assim. Mas eu senti energia, uma coisa muito legal, eu quero de novo. E nós fizemos de Bento Gonçalves até Cambará do Sul, tudo por dentro. Aí foi onde a gente estourou pneu, foi em São José dos Ausentes. É tão ausente que não tem nem borracharia. E aí, você tinha 2 pneus? Ainda bem que nós estávamos em 3 carros. Tá. Então os meninos pegaram meu pneu, foram até São José dos Ausentes, não conseguiram achar. Tá. Aí o cara do Recantinho da Serra lá foi até um lugar, bateu lá, acordou o homem para consertar o pneu e voltar. E eu na estrada, sem telefone. Coisa que bater na casa do vizinho mesmo. Legal. Na canastra eu ganhei um isqueiro para acender a churrasqueira. É sempre assim. Entendi. A estrada dá o que você precisa. Esses rolês, né, até agora não vi nenhum para me chamar. Não, você vai. Você está sendo preparada. É assim, não tem, amor. Cata o cara e vai. Porque eu sou assim. Mas ele que Eu não fico tem esperando os petrechos companhia, no não. carro. O meu carro não. Velho, enfia dentro do carro. Ele tem até geladeira no carro dele. Não, Ele pode. Você acha que é? Eu já não tô nesse nível. Eu levo o isopor Ele mesmo. dorme dentro do carro, vira cama. Eu fiz um camper certinho dentro do carro.
Que bacana. Durante a semana é um carro civil, né? No final de Tá semana, disfarçado. Bem ele por é o aí. Bumblebee. Mas enfim. Nada que de repente ele não possa te ensinar. Não, mas ela vai. Ela vai, eu tô desde janeiro Outra esperando se ela coisa. Mas vai. tem medo de É estrada? que ela tá sendo preparada ainda. Ela não, a hora que ela atingiu o nirvana interior dela, Entendi. Legal. Vamos tomar floral, vamos. Vamos tomar floral, cara. Você vai chegar, cara. Vamos junto. A gente faz um floral, depois você vai fazer um reiki. Aí, você imagina eu levar ela pra Arraial do Cabo, na hora que ela pular na Praia Grande lá e congelar o corpo inteiro, aí ela vai falar assim, por que você não conhece esse lugar? eu tive hipotermia. Eu tive também. Eu tive, mas eu queria ver a minha primeira raia. Eu queria ver a minha raia. Nossa, Eu fiz o primeiro mergulho de batismo, batendo os dentes assim. É muito Voltei, gelado. eu tremia, mas eu tremia. Aí o instrutor falou, não, a gente vai achar a sua raia. E aí eu voltei, mergulhei de novo com mais um monte de roupa, e ele agarrado assim comigo pra eu conseguir bater. Eu bati no regulador, assim, o dente. Mas eu vi a minha raia. Essa aí da vida minha. Uma pneumonia, mas você vê. Eu vi a minha raia, ela só me deu um rabo de arraia, que eu fiquei Mas eu vi. 24 horas passando mal. Eu vi tartaruga, eu vi a raia. É lindo demais. É maravilhoso. Mas enfim, olha, você sabe que essa conexão que esse podcast traz pra gente é a coisa mais preciosa. A gente conhecer histórias, pessoas, e você vê, tem tudo a ver. Quem ama a natureza é um ser mais completo mesmo. Então é bacana a gente conversar com pessoas como você, que para mim reafirma ainda mais essa paixão de que para onde a gente deve voltar realmente os olhos. As pessoas precisam viver isso. Só quem sente, isso é interessante, assim, eu tenho que pensar, minha cabeça também, às vezes eu dou umas viajadas, né? Como proporcionar isso para as pessoas? Aquilo que eu sinto, aquilo que faz sentido para mim, como poder trazer pessoas que, como é que você falou? Que não sabe nem onde tem a Terra? No começo? Que faz a conexão com a terra. Você falou, não sei nem mais onde tem terra. Eu não sei nem mais onde tem terra. Exatamente. Eu tô trabalhando tanto que eu não sei nem mais onde tem a terra pra pisar. Exato, pegar pessoas que não sabem nem onde mais tem a terra. Não, é porque a gente faz de tempo mesmo. Conectar mesmo, sabe? Então, mas parar. Às vezes a gente precisa parar. Se a gente não faz esse movimento, a vida não vai parar. A gente tem que tomar consciência da importância desse movimento e falar, chega, agora eu vou cuidar de mim. Eu fiz uma vivência, foi ano passado, final do ano passado, que eu quero voltar a fazer, que eu trouxe respiração e reiki. Fantástico. Respiração é o básico. É o básico. É o básico da vida e as pessoas não conseguem respirar mais. Uma respiração consciente. E foi tão legal, assim, as pessoas de realmente pararem para respirar. Né? Porque parece uma coisa tão banal, né? No dia a dia, mas as pessoas não respiram. Respiração curta, não conseguem prestar atenção, não observam a respiração e como ela é importante. E a mesma coisa, trazer para essa conexão com a natureza. A natureza é a origem, a natureza é tudo, é a nossa origem da vida. Sem a natureza a gente não come, a gente não sobrevive. Exato. Tão básico, né? E as pessoas não entendem a importância do que é essa energia. Não só de comida, de recursos, mas a natureza é a criação, é a conexão com Deus mais profunda que você tem. Um cavalo que te olha nos olhos, sabe? Porque o cavalo, ele sente a energia das pessoas, né? Ele não vai deixar qualquer pessoa chegar perto dele. Quando você tem a permissão de um cavalo, você chega perto. Esses dias eu tive um sabiá lá perto de casa. Nossa, fantástico. Tive uma experiência maravilhosa com um beija-flor. Você viu no meu perfil? Até deu tempo até de eu filmar. O beija-flor, ele era um bebê, baby, assim, piquititico, assim. Ele entrou em casa, destemido, e ele voava, assim. Aí tive que segurar a border, né? Porque o instinto caçador dela queria pegar o beija-flor. E ele veio voando. Aí ele pegou e parou na janela. E eu passei a mão nele. Meu Deus do céu, não isso é raríssimo. Não só uma vez, eu passei. Eu tenho um vídeo no meu perfil. Passei a mão nele, ele ficou. Falei, cara, dá pra filmar. Deu tempo de eu pegar o celular, conseguir filmar, e eu passei a mão nele assim de novo. Ele tinha um olhinho pretinho. Eu falei, até um pisco, assim, coisa mais linda. E ele ainda ficou. Aí ele levantou o voo, bateu assim na frente da minha mãe, assim no rosto. Pousou no braço dela, juro, veio assim no rosto dela,
Aí ele voa um pouco assim em casa. Aí eu tenho uma Poli, ele tem um Shih Tzu, né? O Shih Tzu, ele é engraçadíssimo. Ele lá sentado no fundo, que é meio Buda, assim, lá sentadinho. O beija-flor deu um toque na bundinha dele, ele só fez assim, e aí ele foi embora. Cara, que coisa linda. Ju, tá no meu perfil. Eu filmei, que eu falei, não, isso aqui é uma raridade, um presente de Deus. Porque Com certeza. É um ser de luz. É um ser de luz. Mas assim, eu não poderia me furtar, porque senão não seria eu, de ver o lado lúdico disso. Ainda bem que você filmou. Porque senão as pessoas iam dizer assim, ó, ela falou que passou a mão no beija-flor. Ela usa esse negócio de flor lá da Califórnia. Eu tô achando que ela tá usando folha. Já tem outra parte que ela tá usando. E pior que, olha, não preciso. É porque não completa. Não de nada disso para poder conseguir ter uma outra experiência e olhar o mundo de uma forma diferente. Acho que isso que é um grande lance. Eu falo assim, está tão densa a energia na Terra nesse momento e realmente a gente que é mais sensível, a gente sente. Que tem hora que você fala assim, o que eu tô fazendo aqui? Nave espacial vem me buscar, que eu tô louca pra ir embora, né? Eu tô só esperando. Todo dia à noite eu vou lá, converso, cadê você? E não desceu ainda não. Mas enquanto isso, quando a gente começa a olhar o mundo de uma outra perspectiva, de uma outra frequência, as coisas já não te atingem da mesma forma. Claro, a gente não é perfeito, a gente tá em busca e a gente tem momentos que a gente fica chateado, que é pesado, mas você consegue levar de uma forma mais leve, sabe? Com mais amor. E você busca o quê? Você busca paz. É isso que você quer. Então, fica mais fácil estar aqui na Terra também, sabe? E aí você não precisa de nenhuma droga, você não precisa de bebida, você não precisa de nada para alcançar esse lugar de paz e tranquilidade. Você sabe que eu vou finalizar a minha participação com um encontro que eu tive com a minha própria consciência, que eu tomei uma decisão. Eu tenho que influenciar uma pessoa só, a minha filha, a Nicole. E graças a Deus, eu consigo fazer ela enxergar coisas que não sei se a maioria das pessoas estariam levando para esse lado também, sabe? A gente foi lá na canastra e eu falei para ela assim, filha, senta aqui. Lá na nascente do Rio São Francisco. Sente aqui, põe o pé dentro dessa água. Os peixinhos vieram morder assim o pezinho dela, né? Ela falou, ai, que legal, pai. Eu falei assim, filha, você está na nascente do Velho Chico, um dos rios mais importantes do mundo. Quando a gente foi em Santa Fé do Sul, falei, filha, você está passando pelo Rio Grande, Rio Paraná, que vai virar Paraguai, é um dos rios mais importantes do mundo. Só falta o Amazonas agora. A gente foi para os canyons, a gente sentou, falei, filha, você está vendo aquilo lá? Olha isso aqui, ó. Então, essa coisa que eu falei para ela, filha, se o papai puder te deixar duas coisas, e ela repete para as pessoas isso, ela falou até para a professora dela. Eu falei assim, se eu puder te deixar uma lição de vida só, eu só quero que você lembre dessas duas palavras. Viagens e livros. É o que porque a gente leva dessa vida, né? Essa experiência, esse conhecimento, para mim, se eu conseguir deixar isso na consciência dela, puxa, eu tô satisfeito por muitas encarnações. Já tá, bem, já tá. E sabe o que é a coisa mais linda? Você, como energia de pai, levando ela pro mundo. É o pai que leva pro mundo. E você tá fazendo isso. Então pode ter certeza que você já deixou muita coisa já registrada dentro dela. Além do seu DNA, que 50% ali dentro é você está deixando para ela um ensinamento de uma vida que ela vai levar e vai passar isso para os seus netos, porque é o que ela está aprendendo e é o que fica. Nessa idade que ela está ainda, a coisa mais linda. Esse movimento que você está fazendo de trazer filha, isso aqui eu estou te apresentando. Comer marshmallows na fogueira lá em Cambará do Sul. Linda, gente. Ela guarda mesmo. Claro que guarda. Essas experiências até os 7 anos são os maiores registros que ela vai levar para a vida dela. Então você está exatamente no momento que tudo que você falar ela vai absorver e vai ser a verdade para ela que ela vai levar para a vida. Pode ter certeza. Então, a importância da presença de um pai tão consciente e de vem cá, senta aqui comigo, você não faz ideia do que isso vai fazer nela quando ela se transformar numa adulta.
É maravilhoso o que você está fazendo. Parabéns. Mas é que eu também tenho o lado de benefício, né? Porque eu falei que eu quero reencarnar como neto dela e ela vai ter que devolver. Entendi, claro. Porque você manda na ordem encarnatória. Entendi. Você avisou lá em cima? Não, eu mandei a petição em 3 dias, reconhecido firma. Ainda estou esperando. Tá. Espera mais um pouquinho aí. Algumas vidas, assim, você vai saber. Maravilha. Mas isso é maravilhoso. Viu? Mas, Parabéns. Dani, ó, gratidão imensa por esse episódio bacana, essa energia e essa bagagem de informações que você nos trouxe hoje, viu? Fico muito contente de poder estar aqui e compartilhar um pouquinho, porque eu também sou um serzinho que também estou aqui aprendendo, né? Então, um pouquinho que a gente puder compartilhar. Como você falou, você tem sua filha hoje, né? Eu não tenho filhos. Então, eu falo que parte da minha gratidão, da minha imensidão, é quando a gente consegue tocar alguns corações. Se eu puder deixar sorrisos por onde eu passo, deixar coisas boas. Nossa, maravilhoso. Então, eu tô feliz, né? A gente consegue, como já dizia Jesus, né? A gente conseguir tocar uma alma, né? Tocar um ser, a gente já tá fazendo o nosso trabalho, né? Já tá contribuindo pro todo. Então, com certeza. Tudo isso, todo esse momento foi muito gostoso, adorei, me diverti, conexão, assim, outra frequência. Se de alguma forma tudo isso puder ajudar alguém, trazer consciência, um caminho que às vezes as pessoas não sabem nem onde buscar, por onde buscar, onde começar de repente, e se puder, de alguma forma, aquilo que eu vivencio, o que eu trago para minha vida, os florais, né, que eu não fico, eu sou a maior consumidora de florais, ever, eu não fico sem floral, e poder trazer um pouco desses benefícios para os outros, compartilhar, nossa, já é grande gratidão. E estar aqui com vocês, foi super divertido. Adorei. A avó tá até mais calminha. Você vê que até tá mais legal a carinha dela. Vai até dormir na mesa aí. Nossa, gente, tive um evento. Óculos, ó. Gratidão, viu? Obrigada por abrir esse espaço e por permitir que tantas pessoas também possam ter acesso a tudo isso, viu? Eu adorei, de verdade. Obrigada. Suas palavras finais? Preciso que você deixe a rede social. Sim, tem do espaço, que é @espaço-micena, mas no Instagram é sem cedilha, né? Espaco, Micena com YCE. E tem o outro meu também, que é o Dani Bolognani. Dani Bolognani, tá lá o vídeo do Beija-Flor. Tá, gente, vídeo do Beija-Flor. Esse perfil, esse Dani Bolognani, eu tô começando agora, então tem poucas postagens, né? Mas que eu tô deixando ele aberto para as pessoas também poderem. Eu não sou muito super reservada, tá? Não sou de ficar publicando muito da minha vida, não. Mas um pouquinho desse outro olhar para o mundo, para a natureza, eu tento compartilhar também. Maravilha. Então é isso aí. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Não deixe de se inscrever aqui no canal, porque a gente checa, viu? A maioria das pessoas que assistem aqui os nossos episódios não estão inscritas aqui no canal Rota Espiritual. Então se inscreva. Deixa o joinha aí para ajudar o engajamento no YouTube. Também não deixe de colocar seus comentários, dúvidas, sugestões que a gente encaminha depois para Dani. Quem sabe no próximo episódio a gente vir puxar algumas dessas questões que vocês deixaram aí, tá bom? Então não deixe também de compartilhar esse episódio. Pega aí o link, manda lá no WhatsApp daquela tio mala, daquela tia lá que tá precisando melhorar um pouquinho. Manda lá, fala, isso aqui vai ajudar. Com certeza, tá bom? Muito obrigado por ter nos acompanhado até agora. Um grande abraço e até mais. Obrigada.